Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Episódio número 71. Hoje com a mesa recheada. Tem a nossa querida Amanda, uma médica que não bebe água. Curioso isso, né? Tem o Danilo, que é um dos maiores humoristas de Goiânia, que vai estar me ajudando aqui hoje nessa mediação com um expert de finanças. Nós vamos falar sobre finanças pessoais. Como é que está a sua vida pessoal financeira? É uma informação muito bacana com esse cara. E a outra curiosidade, nós vamos entender como que funciona essa garotinha, essa médica aqui do lado, que não toma água desde criança, e é verdade, e ela toma chá. É isso mesmo, gente, chá. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o Wellington. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Vamos lá, né? Saúde e alegria. Eu fico pensando assim, o que nós podemos falar, né? Eu já estava pensando aqui num termo, não sei se o nosso comediante vai concordar, sobre o que ele acha sobre dublê de rico. Rapaz, é o que mais tem, viu? Inclusive, eu sou quase um desses. Você é quase um desses, Então, acho que essa é a ideia, assim. Nem tudo que parece é. Então, mas é interessante a gente falar sobre finanças e eu fico feliz por estar aqui e principalmente do lado de um comediante e de uma outra colega que entende de saúde porque qualidade de vida envolve finanças. Então, acho que nós estamos aqui num lugar assim que acho que vai ser bem legal. Mas antes da gente falar de finanças, Amanda, explica pra galera essa história aí de tomar chá e não tomar água. Porque eu acho que até hoje eu não tô acreditando direito, não, sabe? Eu vou ter que conversar com sua mãe pra saber se isso é verdade. É verdade, gente. Olha, quem me acompanha aqui é um chazinho, de vez em quando de camomila, de vez em quando de erva doce, de vez em quando, igual hoje, que é erva cidreira. Amava o de mate, mas confesso que o de mate não faz muito bem, tá? Inflama o corpo. Mas vamos lá. Desde pequeno eu tenho dificuldade, tá? Em beber água. Eu não me sinto saciada. Eu tenho um probleminha aqui na papila degustativa. Ela é um pouquinho fechada, mais fechada que o normal. Então tem que ter alguma coisinha, algum sabor para abrir a papila degustativa e eu sentir saciada. Eu teria que dar um piquezinho nela, mas nunca fiz, nunca mexi. Então vamos lá. Ingere alguma coisa com sabor, a sua papila abre e o seu cérebro entende que você está saciado, porque senão você não entende. Você bebe a água. Você sente, né, até às vezes passar mal. Quando eu era pequenininha eu não tinha essa noção, eu passava mal. E ficava com aquela sensação de sede. Eu descobri que tem algumas pessoas que têm isso, tá? Mas a maioria das pessoas acabam continuando bebendo água. Eu virou um vício, o tal do chá, que é algo natural, que faz bem, que hidrata também. E aí eu bebo o dia todo esse chá e tô tranquila. Quanto à questão, um adendo, fiz medicina, tá? Fiz fora, na Bolívia, mas não exerço. Eu exerço outras coisas, eu sou diretora escolar hoje e apresento podcast, né, que a gente se conheceu. E também, no Samurai Auto Motors, tem os 2 quadros. Mas a minha profissão hoje é diretora escolar. Formei também em Direito, Letras, Pedagogia, mas estou na questão da diretora escolar. Porém, estudei bastante sobre isso. E sim, gente, ele pode não acreditar, mas o tal do chazinho hidrata bem. Os rins estão em dia, então Danilo, estamos levando. O que você acha disso? Eu entendo mais de cachaça, né? Não é essa água aqui, né? Não, essa água aí eu só lembro dela no dia. Mas Ixi, cachaça hidrata? Um dia depois da ressaca, ela é só na ressaca. Ontem mesmo eu bebi umas brabas e eu só tô na água aqui. Eu acho que a sua Danilo, pergunta você imagina tomar cerveja e no outro dia tomar chá pra curar ressaca? Será Aí que eu achei funciona? meio esquisito, né? Pra mim não servia, não, né? Mas ainda bem, eu acho que ela não bebe também, né? Ou bebe álcool? Não bebo, acredito. Não bebo refrigerante, não bebo café e eu fico no chazinho. E não todos. Não bebe café? Não bebo, Meu não Deus do céu, posso. como é que a cafeína. gente confia numa pessoa que não bebe café? Pois é, ué. Eu amo café, tá? Não vou mentir pra você que eu amo café. Porém, café, ele é ele, na verdade, ele inflama o seu organismo em grande quantidade. E aí, como eu bebia chá mate e café, o médico falou assim, para, porque eu tenho um probleminha que chama lipedema e não é interessante pra mim, já que eu não bebo também muita água. Ele retém a questão do líquido.
Então, o chazinho é o essencial e o melhor. Eu acho que eu vou começar a experimentar tomar chá. É bom, Eu acho faz que é bom bem, mesmo. experimente. E é gostoso. Wellington, mas voltando aqui ao que você começou falando no início, perguntando para o Danilo sobre dublê de rico, você acha que um dos principais pontos que levam as pessoas a terem problemas financeiros é querer viver o que não é? Sim, mas é uma pergunta, a resposta ela é assim, complexa, né? Recentemente, eu escrevi um artigo para um trabalho de pós-graduação, onde eu coloquei um título assim, Quebrando o Tabu. Por que as pessoas resistem tanto, né, à ajuda financeira, à orientação financeira? E um dos aspectos que a gente coloca é o fator social, psicológico e cultural. Uhum. Então, quando eu trago a ideia do querer ter, de ser dublê de rico, na maior parte das vezes é para ser aceito por algum grupo, essa questão social. Como é que eu posso sintetizar isso? É assim, se eu tenho um carro na casa de 3 dígitos, eu vou conseguir chegar em lugares, e o fato de chegar num carro com 3 dígitos, se for de 6, melhor ainda. Mas 3 dígitos já me coloca numa posição social que as pessoas olham para mim, olham para o carro e falam assim, esse cara é bem sucedido. Então, por exemplo, eu gosto de carro antigo. O fato de ter um carro antigo, quando eu chego em algum lugar que tem pessoas que gostam de carro antigo, isso me deixa no ambiente, eu socializo. Por quê? Porque a gente começa a falar de carro antigo. Um fato curioso, eu estava em viagem, e aí eu parei numa cidade chamada Pedra Azul, indo para Vitória, Espírito Santo. Paramos num posto, e lá estava tendo um encontro de motociclistas. Mas não de motos estradeiras, o pessoal que chama os famosos jaspeiros, né? As motos esportivas. E aí eu cheguei e brinquei com a minha esposa, falei, você quer ver como é que um motoqueiro enturma com outro? Cheguei e comecei a olhar as motos, logo um chegou e falou assim, você tem moto? Eu falei, tenho. Que moto que é a sua? Minha moto é essa, tal. Menos de 15 minutos eu já estava recebendo um convite para ir num churrasco na casa do cara. Socialização. Então, aquilo que eu tenho me faz socializar com as pessoas. Agora, a grande questão eu posso ter? Esse é o problema. Eu compro a socialização por aquilo que eu tenho. Não necessariamente se eu tenho condição ou não. Então, quando a gente brinca que tem muita gente por aí, e eu falo para vocês sem medo de ser feliz. Conheço gente que tem carro na casa de 3 dígitos, não paga IPVA, não paga seguro, e aí você olha para o carro dele, os pneus estão lisos como a minha testa. Aí você fala assim, e aí, o que tem de errado nesse negócio? Wellington, mas existe algum momento em que, no começo de carreira, que tem alguns experts que pregam isso, o parecer ser, de fato, vai te levar a ser? Sim, mas é risco. Porque a sociedade não deveria ser assim, mas a sociedade, ela te julga pelo que você aparenta e não pelo que você é. De fato. Vamos lá. Se eu tenho uma atividade profissional que eu preciso ter uma visibilidade, isso vai ajudar. Mas se eu tenho um carro de 3 dígitos e eu vou para o meu trabalho e deixo ele estacionado lá no sol, no meio de tantos outros, faz diferença nenhuma. Isso não vai agregar. Entende? Por exemplo, se eu tenho ali um carro, sou um corretor de imóveis, eu trabalho na área comercial, eu tenho contato direto com o cliente. Direito, advogado. Você olha para um advogado, eu conheço advogados e advogados. Conheço advogados que andam numa beca topíssima, carrão na casa de dígitos, e que isso abre portas para ele em escritórios interessantes. Só que, além dessa aparência, ele tem que provar competência depois. E lembrando que quando você faz isso, eu te fiz essa pergunta, você incorre num risco de que você faz uma aposta e pode não dar certo. Exatamente. Mas lembrando pro lado empreendedor, a maioria dos cases de quem não veio favorecido de uma família que dá essa base,
você tem que correr esse risco, né? Em alguns casos. É o que a gente chama de risco calculado. Eu tenho que correr um risco, mas ele tem que ser calculado. Porque, assim, vamos lá, eu abri um pequeno negócio. A primeira coisa que o cara faz é trocar o carro. Sou bem-sucedido, agora eu sou bem-sucedido. Vou citar um exemplo para vocês de uma pessoa que cometeu e deu errado. Pode dar certo? Pode, mas pode dar errado? Também. Eu conheço a pessoa que ele entrou num segmento de empreendedor, montou uma loja. Cara, o negócio, ele comprou financiado a loja, a pessoa deu oportunidade para ele foi pagando, o negócio foi funcionando. Rapidamente ele já começou a andar de caminhonete. Caminhonetão. Aí a galera, o cara tá bem sucedido, ele é o exemplo, todo mundo espelhando nele. Daí a pouco ele tava na segunda loja. Aí todo mundo que tem uma caminhonete, 2 lojas, aí o próximo passo foi o quê? Uma chácara. Uma chácara pro lazer de fim de semana. E foi. Só que foi crescendo em cima de algo insustentável. Porque Ainda não tem que existia, pagar, né? porque tem que pagar. Chegando, a conta vai chegar. A conta chegou, o império ruiu. E, gente, infelizmente, esse cara chegou a uma situação de rua, perdeu, sabe o que é? Tudo. Esposa, os bens, se envolveu com droga e ficou na pior. Sabe o que é? Em situação de rua, numa linguagem, um cara na rua é o que a gente chama noiado. Noiado, mendigo. Exato. Chegou, assim, ó, saiu de uma condição aqui, foi muito rápido. Todo mundo olhava, beca, ok, caminhonete, amizades. Teve acesso a grupos que não tinha. Só que nesses grupos, alguém ofereceu uma drogazinha ali, experimentou, era social. Cara, foi muito rápido e desceu mais rápido ainda. Chegou à extrema pobreza mesmo. Sim, Nível literalmente. Posso fazer uma pergunta Pode. para ele que eu fiquei curiosa? Eu não sei se você conhece o mundo, por exemplo, da corretagem. É uma regra para os corretores que eles se vistam bem, que eles tenham boa aparência. Inclusive, eu tenho uma pessoa aqui próxima que trabalhou muito tempo com corretagem. Ele tinha um celular, vamos dizer, um Samsung, aquele Samsung meia boca. E o chefe dele chegou para ele e falou assim: olha, esse Samsung aqui, quando você vai atender um cliente de alto padrão, que é o nosso caso, da nossa construtora, não é interessante. Ele não chama atenção. Você não passa que você é uma pessoa... Credibilidade, bem-sucedida. E aí a pessoa teve, honestamente, que trocar não só de celular, mas também de carro. O que aconteceu depois de um certo tempo com essa pessoa? Ele não conseguiu. O celular ainda se sustenta. Mas o trocou carro por um não. iPhone. O carro não. Ele tinha comprado no nome da esposa, tá? Esse carro. E aí eles se separaram. E aí ficou naquela situação: vou deixar o nome da minha esposa. Sujei o nome dela, literalmente. Não tô conseguindo pagar as parcelas. Ele teve que devolver o carro, perder tudo que ele já havia quitado, para não sujar o nome da esposa e não fazer um buraco ainda maior. Então, assim, foi um bem que ele apareceu para os clientes dele por um tempo, porém, depois de um tempo, o que aconteceu? Ele simplesmente teve que abrir a mão daquilo, perder tudo e ficou sem o carro. A profissão não se sustentou, mudou de profissão. Mas segura a sua resposta, que antes disso nós vamos falar dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Um outro apoiador nosso é a Pitangui Tintas. A Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros.
A Pitang Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitang Tintas é a escolha certa para você. O QR Code está disponível na tela. Wellington, agora você pode concluir a resposta, que o pessoal está ansioso para ouvir. Então, isso é uma prática comum. E aí, qual que é o grande problema? As pessoas querem um sucesso muito rápido. Eu entendo, por exemplo, corretor de imobiliário, os caras que trabalham com alto padrão, realmente, eles vão ter que chegar ali. Eu me preparei para ser um corretor, para vender imóveis de alto padrão. O trabalho é antes. Eu tenho que me preparar. E o grande problema é que estilo de vida, padrão social, ele é muito caro. O corretor tem um problema. Eu posso vender um imóvel hoje e ganhar dinheiro, mas eu vou passar depois 3 meses sem vender nada. Até mais. Será que eu estou preparado para isso? Será que eu fiz a lição de caixa casa? pra isso, eu né? tenho. Porque aí a gente entra aqui no mérito, orçamento financeiro. Qual é o tamanho do seu Wellington, você não orçamento? acha que tem que tomar um chazinho primeiro e refletir antes de tomar essa decisão? Eu preciso. Ai, ai. Porque assim, eu tenho que estabelecer um padrão. Eu posso até ter um carro para trabalhar, mas eu tenho que fazer uma previsão das despesas que esse carro vai me dar. Hoje, por exemplo, eu compro um carro na casa de 3 dígitos, é o sonho de todo mundo. Hoje, 3 dígitos, se for abaixo de 200 mil reais, já é popular. Mas 200 mil, 3% é IPVA. Essa conta chega todo ano. Eu vou andar num carro de 200, 300 mil reais sem seguro? Olha o tamanho do risco que eu estou correndo. Então, assim, não é só comprar. Porque eu tenho a prestação, se eu comprei financiado, eu tenho IPVA e seguro, mais a manutenção. Essa conta tem que ir para um orçamento. Quando eu falo de orçamento, eu estou falando de um planejamento que eu vou olhar para o meu futuro, daqui 6 meses, 1 ano, eu vou ver as minhas despesas usuais, os hábitos de consumo, casa, olhar para todo esse universo e pensar assim, isso aqui encaixa? As pessoas, às vezes, pensam só naquele bem que ela tá comprando e esquece Uhum. que tem outras contas que virão e que, igual você falou, durante... Ok, você paga uma parcela ali durante o ano, mas no próximo ano tem parcelas maiores que, né, Tá. que vão... Danilo, você já viveu uma situação como essa, de ficar nesse momento de inflexão? Dou esse passo aqui, será que comporta? No meu... Vou, não vou? Tudo que eu fiz deu errado. Tudo. Rapaz, eu comprei Tá no um, lugar eu certo. comprei um Honda Civic novinho, rapaz, paguei 80 mil. Falei, agora eu tô bonito. Mas o bicho bebia mais do que eu, aí. Eu descia 2, 3 vezes, falei, eu tive que vender. Aí pegar um carro que faz pelo menos 11, que não aguenta de jeito não, que é o preço da gasolina, aí. Você foi na parte que o Hélio falou, você foi no querer ser. Falou, Querer vou, ser. Falar vou assim, comprar o um Honda, é meu sonho. O dublê de rico. Porque todo mundo, quando é pequeno, quer ter um carro bom, né? Eu falei, rapaz, isso aqui eu dou conta de comprar. Fui lá, comprei o carro à vista, depois tive que vender. Agora eu tô com um Porque não Fiesta. fez- Pergunto, vendeu por quanto? Vendi por 72, eu tinha pagado 84. Fiquei 2 anos com E ele ainda só. assim, porque você comprou um carro que ele Que é tem uma boa... Ele é bom de Aceitação. revenda, né? Tem uma boa Isso. aceitação de mercado. Posso fazer uma pergunta bem Pode. ao contrário, na contramão? Já tenho outra experiência, inclusive também de um corretor, mundo corretagem, que ele... Porque assim, se eu tiver falando alguma coisa que for fora, por favor, me corrija, porque é uma história que eu escutei, né, da Uhum. pessoa. Eu tinha um amigo corretor, essa vida de corretagem, eu tinha vários amigos corretores. E o que acontece? O que me passaram? Amanda, você precisa, um homem, né, falando, se vestir bem, primeira coisa, ter um celular bacaninha, um carro, que não precisa ser um carro mas um carro bacana, para ser sucedido na cabeça daqueles homens ali que estavam conversando. Ter uma casa bacaninha, você não precisa ter uma casa mas uma casa que você leve seus amigos, tem uma certa aparência. Ele queria crescer nesse mundo. E uma coisa que me surpreendeu, que eu achei muito... Eu acho que você já leu meu pensamento. Tem uma mulher bonita e bem vestida.
É o que eles falavam. Que isso, você chega em qualquer lugar, as portas estão abertas pra você. Se abre muito mais fácil. É verdade, não é daqui a pouco você me conta, mas eu vou te contar a história dele. E ele foi atrás de tudo isso pra poder ser uma pessoa quista, chegar na alta sociedade. E eu vou dizer, ele foi angariando, o negócio foi dando certo de uma certa forma que ele foi conquistando realmente, ele pôs uma meta de vida, sei lá, e conquistou. E o mais engraçado que a gente fala assim, e aí, final das contas? Sim, com a aparência, porque começou tudo por aparência, tá? Uhum. A mulher dele se vestia bem, mas era aquelas roupas que era bonita, mas não era cara. Aham. Ele tinha uma casa que era um lugar legal, uma casa bacana, mas era uma casa financiada. O carro dele não era um carro chique, mas também não era um carro popular, mas ele foi realmente pagando as parcelas. E o que aconteceu com esse cara? Esse cara, hoje em dia, é um homem muito bem-sucedido, inclusive de corretor de imóveis. Ele virou um dos chefes de uma construtora muito grande aqui em Goiânia. Mas E eu- ele mas eu acho que começou esse com cara, Amanda, aparência. mas eu acho que esse cara fez uma coisa que a gente ensina no marketing, que aí é diferente do que o Hélio está ensinando. Quando você tem um mínimo de preparo para algo, ou você consegue se sacrificar naquele período e se preparar, você vai construir uma determinada aparência, porque o que você vai vender exige isso. Mas, assim, por trás, você não vai dar nenhum passo, como o amigo que ele citou. Você não vai dar nenhum passo que não possa, mas ao mesmo tempo você está se preparando. Eu acho que o ponto de inflexão é, você pode até criar uma maquiagem de aparência, porque eu conheço muitos cases aí que deram certo. Mas, ao mesmo tempo, você está se preparando ali do lado, se preparando junto com a aparência. Sim. Senão, você não vai. E é um risco também. Eu acho que não tenho essa pesquisa, mas eu vejo que, na média, a cada 10 pessoas, um consegue chegar lá. Nesse sentido. É tipo uma bomba armada, né? É. Mas sabe o que era engraçado? Até sobre uma última coisa. Às vezes ele postava um vinho lá bebendo com a esposa, um vinho caríssimo. Gente, eles não bebiam o vinho, eles devolviam o vinho depois de postar a foto. Pra mostrar status mesmo. E isso era muito engraçado. Pra quem tinha intimidade, sabia, eu conhecia a esposa. É uma coisa muito engraçada. Só que assim, aquela maquiagem, igual você falou, pode ser marketing, ok? Deu muito certo. E assim, só que eu acredito, né, que tá certo as escolhas dele, os itens que ele colocou que geram uma aparência, realmente geram uma aparência. É necessário ter essa aparência, certo? Mas eu não tenho dúvidas de que ele é um cara que ele estudou o segmento do mercado que ele estava entrando, ele sabia, porque ele foi bem sucedido. Porque assim, a aparência, ela se sustenta num primeiro momento. Uhum. Poxa, Depois tem que vir a técnica. depois, se ele não for bom no que ele faz, ele não vai conseguir fechar negócio. Entende? Agora, o grande problema das pessoas é que ela não é um profissional qualificado, aí ele monta toda uma estrutura de aparência cara, ele não consegue fechar negócio e aquilo que ele montou aqui vai desmontando, vai desfarelando tudo. É o que normalmente acontece. É o que não normalmente acontece. Porque eu vou com muita sede ao pote. ao pote, eu quero ir rápido demais. O fator tempo hoje, ele é uma coisa assim, muito interessante. E isso agrava mais com essa geração atual. Porque, por exemplo, não sei a idade de vocês, mas eu já tenho uma certa idade. Na minha época, quando eu tinha 15, 16 anos, o mundo não tinha nem internet, não tinha celular. O mundo era assim, tudo tem que esperar mais tempo. Ele caminhava numa velocidade bem reduzida, né, cara? Agora, hoje, com a velocidade da internet, inteligência artificial, o negócio ficou assim, tudo tem que ser instantâneo. Eu, como dona de Entendeu? escola, gente, é incrível. As crianças hoje em dia não sabem esperar. As crianças falam, eu quero lanchar, tô com fome. Tem que Aí ser a agora. professora fala assim, tô indo buscar, só um minutinho. Não, eu tô com fome. Tudo bem, a tia vai buscar o lanche. Não, tia, eu tô com fome. Elas não sabem mais esperar. Não tem aquele... na nossa época, vamos ser sinceros, a gente esperava uma carta, a gente esperava um telefonema, a gente esperava... Hoje em dia não existe mais isso. Você me fez lembrar de uma... Eu não sei se ela é psicóloga, mas ela é uma expert muito bacana. Inclusive, o Fábio que me indicou ela, me mandou o Instagram e eu tô acompanhando. Quero trazê-la aqui no podcast, mas eu acho que ela não é de Goiânia, então preciso buscar um patrocínio com a Amanda. E ela falando o seguinte, de que as pessoas estão errando mais na criação dos filhos. Ele falou assim, na nossa época não tinha aquela área kid que tem em qualquer lugar agora, brinquedoteca, né? Todo lugar você chega num bar, restaurante, tem a brinquedoteca. Eu acho que até Na nossa época era o seguinte, você chegava, o filho sentava do lado e ele ia ficar ali quietinho.
Ah, mas o filho vai ficar com tédio. Não, eu tô treinando ele pro tédio. Porque na vida vai ter tédio. Isso. Meu filho, tá chato aí? É isso aí mesmo. Tem que aprender. É a vida. Porque na vida vai ter isso. Aí o que acontece hoje, os pais? Eu vi, essa semana mesmo, eu presenciei isso com uma amiga minha, uma vizinha. A filha dela deve ter uns 6 anos. Aí ela chegou lá em casa com o dente molinho. Eu falei, você tem que arrancar o dente dela, tá molinho. Ela, não, mas ela não quer. Aí passou agora uns 3 dias, o dente tá endurecendo. Eu falei, você não arrancou o dente dela? Ela, não, mas ela não quer. Se eu arrancar, ela vai ficar frustrada. Eu falei, frustrada. Ela vai ficar frustrada. Frustrada vai ficar você quando ela crescer e ver a realidade da vida. Porque o mundo, ele é pesado mesmo. Você vai sofrer mesmo. Ele é tedioso. E aí hoje os pais fazem o quê? A criança deu uma birrinha, ele dá o celular. Aí ele fica ali o tempo todo no celular. Se ele vai para um restaurante ou qualquer lugar, a criança não tem postura de ficar ali num tédio, não. Ela tem que estar Ou no ela vai celular, brinquedoteca ou celular. ou ela vai na brinquedoteca. Antigamente nós apanhava quase de machado e não frustou agora. Gente, esses Rapaz, o dias... tanto que eu apanhei, meu pai e minha mãe, não tinha nenhum para aliviar, não, Wellington. Se eu fosse reclamar para minha mãe, meu pai tinha me batido, ela me dava outra surra. Minha mãe era do tipo que, se eu fazia algo errado ou não tinha feito e alguém perto fazia, ela batia primeiro para depois ver o que aconteceu. Minha mãe escondia a bucha do banheiro, aí eu fechava a porta, né? Ela, você tá banhando sem bucha, a bucha tá aqui. Aí eu abria pra pegar a bucha, ela empurrava. A menina era o couro, pelada ainda, taca. Fábio, você lembra o nome da Expert? Só pra gente citar aqui, dar o mérito a ela, que o conteúdo dela é muito bacana. É perfeito, eu acho que eu sei quem é. Esses dias eu achei curioso, porque engraçado não é. É trágico. O futuro é trágico. Uma criança estava com um sapato virado para cá e o outro para cá. Um pé era verde água e o outro era rosa. Aí eu olhei para a criança, falei pro pai e para a mãe: vocês viram que ela tá com um sapato? Claro que viram, né? Mas assim, na minha ignorância, eu falei: vocês viram que ela tá com um sapato? Machuca os dedinhos, porque se os pés estão diferentes, virados, e são sapatos diferentes. Vocês saíram, vocês perceberam isso? Aí o pai me respondeu: não, é porque lá em casa, a nossa criação com ela escolhe o que ela quer vestir, como ela quer vestir. E hoje ela escolheu que ela quer sair com os sapatos com o pé virado e de cor diferente. Gente, aquilo em mim me trouxe uma sensação de incômodo tão grande. O que eu pensei? O que será dessa criança quando crescer? Ela tem pais permissivos, que não fala pra ela o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve, não põe limite. Então é uma criança que, vamos concordar? É igual o não vai exemplo ter limite. daquela criança, não sei se vocês acompanharam, num voo. Lembra até que a moça ficou famosa? sim. A criança que queria a janela e a mãe brigando com a mulher, porque a criança queria janela. Ela falou, não vou levantar. Vou trazer essa fala, puxar para minha Sim. limite. Depois não tem limite financeiro. Financeiro não tem limite. Qual que é o meu limite? E aí eu vou mostrar aqui uma conjuntura que, assim, hoje nós vivemos numa cultura. Nós estamos falando de educação financeira e cultura. A gente está trazendo o exemplo de filhos sem limite para a cultura do adulto sem limite. E no futuro vai trazer um buraco. Isso vai trazer problema. Então, por exemplo, hoje nós temos um espelho, modelo político-governo. Não tem limite. Gasta-se mais do que pode gastar. E aí, para resolver o problema, o que a gente faz? Pega emprestado, paga-se Parece juro. que já está na nossa cultura, É né? cultura Você isso. pega o governo representa a nossa cultura. Só que numa escala Maior. maior. Nós, aqui, eu não tenho condição de ter o carro tal, mas eu tenho fontes de financiamento que me dá o carro. Eu quero o carro hoje. Eu não posso esperar para amanhã. Eu quero Você ele concorda, hoje. então, que o tadinho de hoje, o filho coitadinho de hoje, coitadinho, ele vai chorar, coitadinho, ele quer. É a pessoa que a vida financeira, provavelmente, no futuro vai estar bagunçada? Pode, é uma grande probabilidade. É um candidato porque a isso? ele é um forte candidato, porque assim, se eu tudo que eu quero... Eu tenho um filho de 5 anos, e meu filho chega, papai, eu quero isso. Você quer? Deixa o papai explicar. A gente trabalha durante um mês, quando o papai receber, que a gente pagar as contas da casa, eu vejo se vai sobrar dinheiro para comprar o que você quer. Essa dependência do pai e da mãe, que aí ela deixa o jovem de hoje ele mais Nutella, né? Mais fraco. Então, o jovem, os pais atrapalham muito essa questão financeira do filho. O principal problema dos filhos é os pais. Conheço filhos de 40 anos que vivem na aba da mãe.
40 anos, solteirão, e nem passa nem na cabeça É o dele Biatão, né? Que a fala. possibilidade de casar. Sabe por quê? E ele não tem a menor preocupação de chegar e falar assim, vou pedir demissão do emprego. Vou sair do emprego. Você vai sair do emprego? Mas e aí? Moro com minha mãe. Vou te contar, então, um adendo disso aí que aconteceu, que eu vi Moro na com a minha mãe. internet. Então ele já tem aquela confiança já, porque ele não. Tipo assim, não é igual a gente não falar assim, se perder, você não tem pra onde correr. Cara, se eu não trabalhar, no outro dia Ele vai dar não, ruim lá em casa. aí ele não tem medo de perder e acaba indo pra Porque a casa da mamãe mãe vai de novo. bancar. A mamãe Sabe o vai que que Eu vou bancar. tomar um aconteceu? chazinho porque o papo tá muito legal. Sabe o que aconteceu esses dias? Eu tava mexendo na internet, eu vejo muito sobre vida empresarial. E eu tô passando por uma situação seguinte. Eu tenho uma escola, eu contrato a pessoa hoje, aí ela virou pra mim e fala assim, vem cá, mas o horário, eu posso sair antes? Não pode. Mas hoje eu queria ir em tal lugar, eu quero ir. Esses dias teve uma pessoa que foi fazer teste, falou assim, mas eu quero te dizer que eu vou faltar 3 dias, tá? Depois que, se der certo, eu vou ter que faltar 3 dias. Eu falei, por quê? Ela, não, porque eu tenho que levar minha filha no dentista, o outro porque eu tenho que levar meu celular pra arrumar, porque ele quebrou, e aí o outro porque eu tenho um negócio pra fazer com meu esposo. Mas, depois que eu resolver essas coisas, aí eu vou ficar fixa. Eu falei assim, você já tá começando, você já tá entrando com essa mentalidade que você já vai faltar 3 dias e tá me avisando. Nem começou. Nem começou. Detalhe. Aí eu tava vendo um empresário falando foi tipo um podcast. E ele falava assim, olha, gente, é muito difícil. E aí o corte falava pra ele, é muito difícil. Ele é de contabilidade, ele virou e falou assim, eu tenho um escritório, e aqui dentro do meu escritório, como trabalhamos com número de grandes empresas, a gente não pode deixar que a pessoa use o celular, porque elas vão se distrair. É uma coisa muito séria, que pode me causar problemas. Então, aqui dentro, enquanto está no horário de trabalho, ninguém usa o celular. E na minha escola também não pode, eles estão cuidando de crianças. O que acontece? Tem até uma lei que é proibido o professor, criança, entrar com o celular. Tá, vamos lá. Ele falou assim, eu fiz, gente, 150 pessoas uma entrevista. Uma quis ficar por conta desse detalhe. Ele falando da geração Z. Ou seja, eles estão totalmente viciados no negócio do celular. Então, de 150, uma resolveu fazer o teste. Adivinha o que aconteceu com essa uma que foi fazer o teste? Depois de 1 hora de trabalho, por conta de não poder mexer no celular, ela chegou no cara e falou, olha, não quero, muito obrigada. O que eu trouxe pra mim? É uma das dificuldades. Aí essa moça foi uma das coisas que ela colocou que faltaria 3 dias e que também ela não concordava, porque ela não ia ficar sem o celular dela em sala de aula. Então, o que acontece? Hoje em dia, essa geração são pessoas mais novas. O que a gente percebe? O vício no celular e o vício em estar na rede social, em estar mexendo, eles não conseguem nem parar emprego. E para eles não tem dificuldade. Fala assim, não quero mais não. Gente, a rotatividade se torna uma coisa fora do normal. Você pode fazer o que for para tentar agradar, mas não, vou fazer isso aqui porque talvez agrade, a pessoa vai gostar, vai trabalhar bem, vai trabalhar feliz. Não adianta. Essa geração tá tipo assim, não quero. Uma coisa que saiu do que eles estão esperando, não tem problema nenhum. Fala, não quero mais, tchau. Por trás disso, tem alguém que paga as contas. Exatamente. Porque se não tiver quem não pague as contas... Exatamente, é isso que eu percebo. Papai e mamãe, viu? Fica de olho, escuta. Gente, Agora, é comum. Pessoas, assim, filhos, casados com filhos... E ainda os fazem pais pagarem. 1001 bobagem, usam os filhos como... tadinho. Aí a avó, avô, parente. Sim, mas tadinho dos sim. meninos. E aí tá ali todo mundo. E isso para ele é confortável, porque todo mundo ajuda. Existe uma rede de ajuda para o outro que faz apoio bobagem. que deixa de ser apoio, né? Na verdade, A rede- acaba estragando a pessoa. Wellington, você acha que, já que a gente está falando muito aqui de preparo, de educação na base, para você conseguir fazer isso na parte financeira e entre outras mais na sua vida adulta, você acha que a gente tem um déficit educacional no sentido de tratar os números na vida, no início ali da vida? Porque assim, quando a gente chega numa vertente que a Amanda citou aqui, é um papo que daria um podcast. Porque a gente Sim. pode ter 2 olhares para isso. Eu acho que eu até acompanhei esse cara no Instagram e vi muita gente que apoiou e muita gente que criticou. A gente tem 2 vertentes. A gente tem uma vertente que a nossa geração, ela foi instruída o seguinte:
meu filho, você trabalha, não importa o que o cara falar para você, você é um funcionário. Ou seja, você era um cara que estava ali, você aguentava tudo. O que te falava para fazer, você fazia. Você trabalhava 10, 12 horas e porque te ensinaram que você tinha que trabalhar. E essa geração nossa cresceu e tem filhos. E os filhos dessa geração viu o pai que sofreu a vida inteira, não conquistou nada e deu a sua vida por uma empresa. Então a gente tem os dois lados. A gente tem a galera nem que não faz nada e que foi criada que tudo estava na mão, mas a gente tem outra galera que falou assim, cara, hoje eu tenho coragem e até pelo conforto, você tem muitas profissões, você tem N áreas que você pode atuar, principalmente na internet. Não era igual na nossa opção que você tinha o seguinte, ou eu vou ser um office boy, vou trabalhar no mercado da esquina, só isso, você não tinha mais, ou eu vou na nossa região, ou eu vou pro Ceasa. Você não tinha escolha quem vem de família pobre. E hoje não, mesmo o cara que vem de família pobre, ele tem N atividades que ele pode fazer. Então a gente tem essas duas vertentes, e eu vi muita gente, acho que foi esse mesmo empresário, vi algo parecido, muita gente falando assim, você nunca pensou em se adaptar e ver o que você pode fazer, mudar a cultura da sua empresa? Porque eu já instruí alguns clientes meus que já viraram essa chave, que não são todos, a gente não pode generalizar. Porque ele tem uma agência de marketing e trabalha com essa galera, geração Enzo, aí, vamos dizer, essa mais nova, de 18 anos, 20 anos. Os Enzos e as Valentinas. Eles As Enzos e as Valentinas. E essa geração é o seguinte, ele escolhe como ele quer trabalhar, e na entrevista ele fala isso mesmo, olha, eu quero trabalhar tantas horas, e ele é inteligente, ele é disruptivo, mas ele viu a geração anterior sofrendo, o patrão enriquecendo e ele não tendo nenhuma qualidade de vida. Pra trás, na verdade. Então o que ele pensa hoje? Eu quero as duas coisas. Não é questão de ficar rico, é questão de não morrer e não alcançar nada. Dignidade. Dignidade, né, que se busca hoje. Então a gente tem essas duas vertentes. Então eu queria que você explicasse para a gente o seguinte, essa base educacional, o que a gente pode corrigir para a gente ter pessoas mais preparadas para lidar com os números? Okay. Nós temos algumas situações. Uma é a mudança no cenário mercadológico. A IA veio para ficar, comportamento e tal. Mas em relação à educação financeira, a gente tem um problema. Nós temos problemas muito sérios. E aí eu tenho que dividir. Por exemplo, os filhos das pessoas de classe média alta, eles vão para as melhores escolas e ali eles têm um preparo para a vida. Pelo menos o acesso deles melhor. Aquele vídeo da corrida do campo de futebol, já viu esse vídeo? E aí você põe cada um aí você põe o pobre, o classe média. Eu já vi isso. Já viu isso? Cara, aquilo ali mostra... Aí não tem como você falar que é justo, impossível. É injusto, porque assim, enquanto a pessoa que tem muito recurso, ele vai pôr o filho dele nas melhores escolas e provavelmente ele vai ter uma orientação financeira adequada lá. Porém, a escola pública, ela não tem espaço, e eu falo da escola pública, gente, porque a minha esposa trabalha na escola pública, a minha mãe trabalhou e aposentou na escola pública, a minha irmã é de escola pública, e a gente observa que ainda não existe um projeto de educação financeira dentro das escolas. Existem iniciativas, CVM, já existe em tramitação leis para a educação financeira na escola. Mas a prática, eventualmente, alguém vai lá, fala alguma coisa sobre finanças, realmente, de forma bastante superficial. Existem pessoas com projetos sociais que falam de educação financeira na escola, mas, em linhas gerais, isso ainda não se tornou uma disciplina efetiva de finanças pessoais na escola. Então, a gente tem uma falha. Eu pergunto, o governo tem interesse em educar as pessoas para elas serem independentes? Não, porque a política do governo é assistencialista, é de bolsa. Tome dinheiro, gaste o seu dinheiro. Acabou o dinheiro, te dou mais dinheiro, gaste o dinheiro. É um remédio paliativo. Eu sou educado para gastar e não para administrar o dinheiro. Então, isso já vem, as pessoas de baixa renda, as pessoas menos favorecidas, elas já têm esse déficit porque o assunto não é abordado. Vou fazer um outro leque que, me desculpe quem estiver assistindo, talvez me critique. Quando a gente associa educação financeira e religião, eu escrevi isso no meu artigo e eu coloco isso com muito cuidado,
e a gente tem que pensar que existem as igrejas em geral, tem igrejas muito sérias, mas existe uma interpretação que fala assim, que é mais fácil um camelo, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. E aí, muita gente começa a vender uma religiosidade baseada na pobreza, de assistencialismo. Que se você tiver uma boa qualidade de vida, é pecado. E aí a gente vive assim, não se fala de educação financeira numa outra comunidade religiosa em que as pessoas frequentam. Elas precisam ser. Se a escola falhou, uma segunda comunidade que poderia ser muito efetiva é a igreja. A igreja faz muito bem a assistência social, doar a cesta básica para as pessoas que precisam, acolher as pessoas. Restaurar as pessoas. Né? Restaurar as pessoas. Eu não vejo nenhuma instituição que tem uma ação social melhor do que a igreja quanto a tratar as pessoas alcoólatras, as pessoas viciadas em drogas, né? Restaurar famílias. Não vejo, né? Agora, eu vejo que tem uma falha. Que o processo de restauração, ele passa por um processo de educação financeira. Sim. Mas sabe o que é engraçado? Tem algumas igrejas, por exemplo, católica. Eu conheço um projeto que se chama Empreendedorismo dentro da Sagrada Família, por exemplo, aqui em Goiânia. E também tem algumas igrejas evangélicas que têm reuniões para empresários. Só que é engraçado, as pessoas... tem duas vertentes nisso aí. Tem quem ama e defende, fala, não, as pessoas têm que ter uma consciência, uma ajuda quanto a isso. E tem pessoas que falam, não, religião não tem que mexer com questão financeira, com questão empresarial, tá errado. E o engraçado é que, por exemplo, eu já frequentei as duas, tanto na católica quanto na evangélica. Gente, dá 5, 6 pessoas. As pessoas, mesmo os empresários que vão naquela instituição, tem igrejas maiores aí que sim, consegue levar um número grande de pessoas. Mas a maioria que tá ali vai mais pelo culto e não pela questão do que está falando. Então, assim, é voltado para empresário, mas empresário mesmo tem poucos, entendeu? Então, assim, agora na católica eu percebi, por exemplo, que eles estão fazendo esse movimento, eu conheço o movimento aqui em Goiânia disso, e o curioso é que não tem assiduidade, as pessoas não vão, as pessoas não comparecem, as pessoas não... Tem uma certa... tipo assim, religião não pode mexer com... Entendeu? Então, assim, tem uma certa... resistência a isso. Mas é porque a igreja, o Cortella fala isso muito bem. Igreja não deveria ser lugar de gente tonta. O problema é que é frequentada por gente tonta. Não é um lugar de perfeição. Às vezes a gente cobra muito da religião. Tudo a gente traz para a religião e às vezes a gente peca até em não trazer isso para a política, que é uma esfera nojenta e que às vezes a gente pesa muito mais na religião, sendo que a religião tem muito mais a contribuir. Não conheço ninguém que faça mais trabalho social do que a religião e não recebe nada para isso. Agora, você tem dois tipos, como qualquer coisa na vida, você tem uns que preocupam com o seu bem-estar e outros que não. Você tem uma vertente religiosa que se prega hoje só a lei da prosperidade, que também a Bíblia não fala disso. É o extremo. O extremo. É o Aí você tem o outro, as igrejas mais conservadoras que pregam a pobreza. E que também não é verdade. E quando Jesus, o meu entendimento, quando Jesus fala sobre isso na Bíblia, ele tá dando uma interpretação que muita gente não entende. Eu vi uma pesquisa americana que foi feita com os caras mais ricos do planeta. E chegaram a um dado. Existe uma diferença entre riqueza lícita e tirar das pessoas. A maioria deles é uma riqueza que foi tirada das pessoas. Tirar é uma coisa e riqueza lícita é outra totalmente. Então, a revista ela fez uma pesquisa bem fracionada, que aí ela pega, por exemplo, Elon Musk, que teve incentivo do governo, grana do governo, teve uma base da família. Se você vai pegar 80% da riqueza dele, não foi uma riqueza conquistada. Isso não tira o mérito, sou fã dele. Só que a pesquisa trouxe um dado que muita gente não sabe. Que aí você tem um extremo dos dois lados. Você tem um cara que defende a teoria da pobreza para você ser salvo, e você tem o outro que defende a teoria da prosperidade. Que nenhum dos dois está certo. É o equilíbrio. Quando eu vejo que Jesus fala sobre isso, ele está dizendo sobre esses caras que quando você enriquece tirando de alguém, não dando dignidade, isso não estou falando papo de comunista de você pegar e dividir, não. Eu falo não dando dignidade. Você pega os países que desenvolveram, você pega o Japão, passou por uma guerra, o pobre lá tem dignidade. O pobre tem casa,
tem comida, tem acesso, o pobre frequenta o mesmo restaurante do rico. Você pega os países de terceiro mundo como o Brasil, o pobre não tem dignidade. O disparate é muito grande. O disparate é muito grande. Então eu vejo que a gente tem que puxar para um equilíbrio, porque esses dois extremos, eu acho que a educação financeira tinha que ser nessa linha. Esses dois extremos, quando eu converso, eu tenho muitos amigos ricos e muitos amigos pobres, eu navego em todos os ambientes. Existe uma cultura de grande parte dos ricos de que a vontade dele, ele não quer que o pobre desenvolva. Ele quer que ele cresça cada vez mais. Ele quer que o pobre continue dependente dele. Ele vai precisar dele. Eu cheguei num cliente meu esses dias, um cara muito bem sucedido, e ele reclamando, não tem mão de obra, o mercado ninguém quer trabalhar e não sei o quê. Eu falei assim, cara, vamos lá. O salário que você paga, ele é a média do mercado, acima ou abaixo? O salário dele era abaixo do mercado. Eu falei, como é que você quer atrair mão de obra? Você acha que ainda está funcionando a escravidão que se fazia no passado? O empresário que continua com essa mentalidade ainda de querer escravizar, ele vai ficar sozinho. E não tem jeito. Então, eu acho que buscar o equilíbrio nesse sentido, e ir para a linha que o Hélito falou de incluir a educação financeira em todos os ambientes que a gente puder, principalmente na religião. Sim. E eu não concordo com essa história de que religião não pode falar de dinheiro, que você está tratando da vida do ser humano. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Para um de vocês dois ou para os dois. Essa passagem bíblica, será que não seria porque a questão do rico é justamente o que você falou? O rico, quanto mais tem, mais ele quer. E aí ele começa a humilhar a pessoa que está lá embaixo dele para crescer. Eu acredito que Deus falou não que os dois não possam subir, e sim para o seguinte, ele está subindo sozinho, deixando o outro lado. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando você enriquece, que vocês têm pouca gente enriquece assim, licitamente, pagando um salário digno, isso é poucas pessoas. Sim. A maioria, ele chegou num patamar lá em cima, o Hélito está trabalhando com ele, trabalha há 20 anos, ganhando um salário e meio. Ele tem condição de dar uma vida digna, não estou falando de dividir a riqueza, né? Mas a vontade, a avareza é tanta que ele fala, não, esse cara aí, pobre é assim mesmo, tem que continuar lá onde está. Tá bom demais para ele. Tipo assim, não reconhece, né? O cara que tá ali... texto que eu citei, e a interpretação, eu conversei com amigos teólogos, e a ideia desse texto não é que ter dinheiro é pecado. Não é. O texto trata do amor ao dinheiro. E é isso que, essa pesquisa tratou. A avareza, a coisa. Então, assim, falando disso, já que a gente trouxe para esse universo, eu passei o ano de 2023, um semestre inteiro, todos os dias no carro ouvindo. Eu comprei uma coletânea de um teólogo, ele chama-se Luiz Saião. E aí ele faz a Bíblia comentada, ele comenta capítulo a capítulo. Gente, eu ouvi o Novo Testamento inteiro, e assim, andando no carro com um papelzinho para anotar, elencando todos os textos no Novo Testamento que fala sobre dinheiro. Novo Testamento inteiro. Fiquei curiosa. Tem muito texto falando. Muito texto. Mas é muito texto mesmo. A parábola dos 10 talentos, onde cada um recebeu 5. Cada um usou de uma forma. Que pegou foi lá, enterrou, e dele foi tomado. O outro que multiplicou, foi passado. Tem essa dinâmica. Está ensinando realmente não guardar o talento. A questão é que a gente passa por cima ali, a gente ignora a educação financeira. Vou citar um exemplo de uma pessoa que eu conheço de uma igreja, eu frequento uma igreja, e aí ela falou assim, olha, assim, teve uma situação, separou do esposo, tinha que vender a casa, dividir o dinheiro, e ela precisava de comprar um outro lugar para ela morar. E ela achou um apartamento, e aí ela, eu achei um apartamento aqui, assim, tal, conversei com o corretor, e ele me mandou aqui uma proposta de financiamento, olha o que você acha. Aí ele vai e me manda na tabela de financiamento. Aí eu falei para ela assim, pede para o seu corretor a outra tabela, que é aquela que ele não te mostrou. E aí ele mandou para ela depois de muita insistência. Aí eu falei para ela, vamos fazer a conta? Quando a gente fez a conta dos dois tipos, modalidade de financiamento, ao final, o que o corretor mandou primeiro para ela dava uma diferença de 50 mil reais. Nossa. Aí eu falei para ela, tá vendo? O que ele te escondeu, ele não queria te dar essa informação aqui. Isso é educação financeira. É ensinar as pessoas na hora que elas vão fazer.
Aí, fazer o financiamento, fazer um negócio, elas saberem exatamente o que está por trás. Essa é a educação que a gente quer dar. A religião, a igreja, ela ensina também muito, né? Sim. Os outros que não percebem, né? Porque você já chega lá devendo 10%, né? Aí a primeira pessoa já sabe. Aí, beleza. Ela chegou, falou assim, eu fiz o financiamento, beleza. Eu falei, você sabia que lá no seu contrato, você pode fazer o abatimento do saldo devedor de tempos em tempos e fazer uma redução tanto do prazo quanto do valor da parcela? Ela, não. Eu falei, pois tem. Aí eu fui explicar, a gente foi conversando e tal. Um tempo desse ela chegou para mim e falou, Wellington, muito obrigado pela informação. Eu financei o apartamento, coube dentro do meu orçamento, não comprometi minha renda toda, eu recebi um outro dinheiro, já fui lá, amortizei o apartamento, e um financiamento que era de 30 anos, ela chegou feliz da vida e falou assim, daqui 3 anos eu quito o apartamento. A gente não está explorando a pessoa e falando de riqueza, de avareza. A gente está orientando a pessoa a olhar para um sistema financeiro, um sistema bancário, que eu preciso de recurso para comprar algo e tomar a melhor decisão. Aquela decisão que não me leva a ficar a vida inteira pagando alguma coisa. Vamos fazer um exercício. Essa é a ideia. Vamos mudar um pouco aqui, vamos fazer um exercício prático aqui, Sim. já que você escreveu esse artigo aqui. Parabéns pelo artigo, legal. Vou deixar o link aí se estiver disponível na internet para quem queira ler ou baixar. Vou deixar aqui também. Vamos usar o Danilo como exemplo. O Danilo tem uma renda de R$ 5.500, casado, 2 filhos, tem uma despesa fixa de R$ 2.000 e o sonho dele é comprar um carro de R$ 200.000. A esposa é mais conservadora, pediu para ele esperar um pouco mais, fazer uma economia, guardar uma reserva. Já o Danilo é mais empolgado e está tendo uma divergência na família, entre o casamento, porque quer esse carro. Como lidar com esse tipo de situação? Quanto que ele pode fazer e qual o caminho para ele chegar na realização desse sonho? Primeira pergunta, quanto você tem de dinheiro para dar entrada nesse carro? Tô liso. Tá liso. Ou seja, o financiamento, a primeira dificuldade dele é encontrar um financiamento de 100%. Se ele encontrar alguém que financie 100% esse carro, você imaginou a taxa de juro? Tem ideia da taxa de juro? Então, assim, se a renda dele é 5.000, vou falar, eu fiz uma experiência esses dias, porque como a gente precisa fazer experiências para contar, eu queria trocar o meu carro. E aí eu pensei 3 possibilidades e eu precisava, inclusive aqui é a primeira oportunidade que eu vou estar falando dessa experiência. Primeira experiência, juntar o dinheiro. Primeiro, eu não estava a pé. Danilo, primeira dica aí, ó. Eu não estava a pé. Eu tinha um outro carro. Gostei de chazinho. O carro estava em plenas condições, me atendia muito bem, mas eu precisava de um carro melhor, porque tratava-se de um carro 1.0, eu queria um carro com um pouco mais de potência para viajar. Esse era o critério. Esse era o critério da troca. Então, beleza. Eu tinha um carro, estava rodando, atendia bem. Se surgisse uma viagem, eu tinha a opção de alugar um carro. Resolvia o meu problema do mesmo jeito. Aí eu falei, plano, 24 meses fazendo um aporte financeiro numa aplicação de uma renda, numa aplicação segura, que rende mais que poupança. Vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, um CDB qualquer. Melhor. 24 meses, eu teria ao final de 24 meses alguma coisa superior, né? Vamos pegar um valor aleatório, 2.000, final de 24 meses eu teria 50.000 para fazer a troca do carro. Ok, seria teoricamente bacana. Teoricamente, então, mas sim, o meu, sim. Eu daria um passo. Segunda opção, conversei com um consórcio Goiânia, internet e tal. As taxas de administração de alguns consórcios, com lance embutido, sem ter lance embutido e tal. Resumindo, consórcio, a menor taxa de administração que eu encontrei foi R$18.000. Começou a... Que muita gente acha que consórcio é um bom negócio, né? Bom negócio depende do ângulo. Depende do que você quer também. Se você não tem informação nenhuma sobre investimentos, como você acabou de citar, às vezes o consórcio é melhor do que você fazer uma compra que você não pode. Assim, não tenho carro, preciso de um carro para trabalhar como corretor.
De repente, comprar um consórcio, tem uma grana ali, dou um lance, pego um lance embutido, eu resolvo meu problema. Ele é mais interessante do ponto de vista de um financiamento. Mas hoje a diferença é muito pequena, viu? Tá, é Muito muito grande. pequena. Aí eu fui. Aí, quando você entra, faz uma pesquisa na internet, de repente eu recebi um grupo de financiamento aqui em Goiânia e tal. O pessoal ia ter um feirão, e aí mandou para mim, a gente está aqui com um feirão, a gente vai ter descontos de até X mil reais nos veículos, a taxa de juro tal. Sempre é muito atrativo, o senhor está né? convidado a vir aqui. Aí eu vou lá ver qual que é esse negócio. Cheguei lá, fui atendido, muito bem atendido. Aí a moça falou assim para mim, senhor Elton, qual que é o carro que o senhor estava querendo? Eu falei, já que vocês estão dando tanta vantagem, eu vou num de 3 dígitos. Vou. E aí, olhei o carro lá e tal, falei, pô, esse aqui é o que é o meu sonho de consumo. Aí eu falei para ela assim, eu tenho um valor depositado, eu tenho o meu carro, e eu quero que você faça uma simulação para mim de um financiamento de 50 mil nesse carro. 50 mil era justamente o valor que eu havia projetado em 24 meses. Então, ficou 48 parcelas de 2.800 e alguma coisa. Faz a conta. É. Faz a conta. No final dessa conta. Não, mas o senhor, pegou meu CPF. O senhor já pode sair daqui hoje com um contrato assinado. Eu falei, é mesmo? E as pessoas normalmente só foi pensam pobre, na não foi parcela. bobo. As pessoas normalmente, o que ela foca? O valor da parcela. Exatamente. Ela esquece de Não, fazer o pobre, final. você quer deixar o pobre feliz, é só pular Divide 60 quantas vezes. Porque ele acha que a gente olha assim e fala assim, nossa, Cabe no Tanto que orçamento. Quanto foi o mais da Casas parcela- Bahia. O que a Casas Bahia Quer pagar fez quanto? naquela? Quer pagar quanto? porque Em quantas o vezes? pobre De ele que é assim, forma? ele olha aquele tanto de parcela. Encaixou a parcela, deu conta aí, de pagar. aí ele fala assim, não, quanto mais longe, mais melhor. barato fica. Só que na Isso. verdade, eu tô aprendendo, hein? Tá. Quanto mais longe, mais caro fica. É Mais o caro contrário. fica. Exatamente. Quanto Entendeu? menos garantia você dá, mais caro fica. Aí, voltando aqui no caso dele, ele tem uma renda, uma despesa fixa de 2 mil. 5 mil. Eu vou encaixar os 50 mil que eu financiei, Você vai 2.800. me emprestar? Não, né? Já deu 5. Ele já tá querendo. Eu tô somando aqui pra ver se Eu sobrou vou do carro deu dele. quatro. Você não vai 800. emprestar com a taxinha boa? Aqui, ó, deu 4.800. 10%. Aí eu te pergunto, Ele vai você viver tem como? 4.800, você vai andar nesse carro como, meu amigo? Você não prevê o combustível? Não, mas não é. No caso dele, com 5 mil, não é só andar no carro. É como que ele vai viver. Não, ele tem a despesa fixa de 2, ele ganha 5. 2.800 a 5.500. parcela do carro. Aí o cara só não paga IPVA se for PCD, né? Porque não vai dar conta de Não manter. sobrou não. dinheiro para trocar o pneu, não sobrou dinheiro para abastecer, não sobrou dinheiro para manutenção do Rapaz, eu IPVA, comprei e não uma à sobrou vista e dinheiro não do dei seguro. conta, imagina um parcelado ainda. Aí eu tava lascado aí. Entendeu como Mas é que eu a dei conta, esse exemplo a que conta não fecha? é a realidade da maioria. Sim. O cara vai lá, faz isso, amanhã não dá conta de pagar, o banco ganha mais dinheiro, porque aí ele vem, Isso. pega e o cara ainda fica devendo. É por isso que hoje tá rolando muito na internet, as pessoas estão comprando um carro com dívida, né? Pra poder quitar e Até fazer, o dia né? que alguém pegar. Mas eu É quero o tirar uma risco. dúvida que eu escuto muita gente falando. Eu tive 3 Ah. amigos que fizeram isso e eu ficava assim: será que é bom negócio? Vou aproveitar e vou perguntar. Olha só. Tenho amigos, classe média baixa, mas que tinham carros populares ali. E agora, né? Agora não. Com Uber aí, 99, parece que tem driver, tem um monte de coisa aí. Enfim, eles venderam o carro ou deixaram o carro na garagem e andam só de aplicativo, porque diz que a economia é grande, custo-benefício, questão de manutenção do carro. O que você, como economista, me fala sobre isso? Porque eu fico curiosa. Eu fico, gente, será que realmente a conta bate? Realmente o custo é realmente... Primeiro a gente tem que fazer a conta. Eu não posso te dar uma resposta. Você acha que é sem interessante conta. e inteligente ou não? Vamos lá. Eu moro numa cidade, Senador Canedo. Aqui em Goiânia. Senador Canedo. Um dos trabalhos que eu trabalho é na Praça da Bíblia. 21 quilômetros. Tem dias que eu estou na universidade, essa quilometragem aumenta para 29. A hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali. Às vezes eu trabalho em 3 lugares ao longo do dia, atendo. A conta é quanto eu tenho que pegar, fazer a conta. Uhum.
valor da despesa que eu tenho com o meu carro, né? Preventivas e tal, PVA, seguro, trago isso e eu vou ter que chegar nessa conta e ver o quilômetro rodado. E aí eu vou entrar no aplicativo do Uber e ver a distância, porque a cobrança do aplicativo é pela distância. Essa distância aqui no Uber, ela é menor do que a despesa que eu tenho no carro? Aí vale a pena. Entende? Se eu uso o aplicativo para fazer pequenas distâncias, tá tudo aqui pertinho, mas se eu pegar uma corrida Goiânia, dependendo Trindade. da hora, é assim, Vai ser exorbitante. vai ser exorbitante. Então, você tem que depende fazer da hora que eu ando e depende do carro que eu tenho. Entende? Você tem que fazer um cálculo, depende de cada pessoa. Não tem uma resposta assim, isso ou E aquilo. do CPF de cada pessoa, né? Também você vai variar também, né? Às vezes você sai de casa, assim, por exemplo, você vai sair de Uber. Às vezes tá barato ali a ida. Mas Aí a só volta, a volta, será que vai compensar? Ah, Que o horário que é também. uma coisa o horário futura, conta que você não muito. vai ter Tem controle, né? O sonho de consumo de todo mundo é o cara anda dentro do centro da cidade num carro 2.0. Ele tá sobrando motor e gastando muito combustível. Um dos motivos que eu vendi. Entende? Ah, e o meu sonho de consumo, eu vou comprar um carro aqui, mas eu quero colocar rodar o 20. Aí. Você já viu o preço do pneu Aro 20? Sim. Tudo isso é uma variável que deve ser considerada. Poxa, eu quero ter um carro para ir trabalhar todo dia, 1.0, com ar-condicionado. Você precisa de um meio de transporte. Wellington, vamos mudar o cenário. Uma pessoa está endividada, que é a maioria do brasileiro. Está endividada e não sabe lidar com números. A maioria que está nos assistindo aqui agora. Quais são os passos para ele organizar a vida dele a médio e longo prazo? Ele tem que começar a fazer hoje. Primeiro passo, a gente tem que fazer um levantamento, um diagnóstico. Eu preciso fazer um levantamento. Tudo que você deve. Botar tudo, diria, na caneta ou na tela do computador, tanto faz. Eu preciso fazer um levantamento dessa dívida toda. Depois que eu faço o levantamento dessa dívida toda, eu tenho que avaliar quais dessas dívidas são aquelas que têm a maior incidência de juros, que é as que mais vai te corroer, prejudicar. Fiz o levantamento das dívidas, identifiquei o percentual de juro pago por cada uma delas, eu posso fazer uma projeção crescente disso, como é que isso daqui 6 meses vai estar. Segunda coisa, não tem como não falar para uma pessoa endividada que ela precisa rever alguns hábitos de consumo. Eu preciso rever a minha rotina. Em algum momento, a gente fala de educação, não é de restrição, mas em algum momento eu tenho que abrir mão de alguma coisa para buscar o equilíbrio. Saídas de bar, passeios. Em algum momento você não precisa zerar, mas você precisa reduzir, buscar outras alternativas mais em conta para você buscar o equilíbrio. Aí fiz esse ajuste de hábitos de consumo, revi algumas coisas que podem ser reduzidas, provavelmente sobra mais dinheiro. Aí eu vou verificar também uma possibilidade de negociação dessas dívidas. E, se possível, até mesmo fazer uma avaliação de um possível empréstimo, juntar aqui eu tenho 3, 4 dívidas, junto tudo numa só, a uma taxa de juro mais interessante. Numa parcela mais barata. Numa parcela mais barata, para eu buscar o quê? O equilíbrio. Isso é algo que é possível fazer, mas a gente tem que sentar com a pessoa, ela tem que ter a disponibilidade e a confiança de passar os dados para a gente fazer planilhar essa projeção de dívidas, como cada dívida vai se comportar. Por exemplo, se eu tenho cartão de crédito atrasado, eu estou falando da taxa de juros mais agressiva que eu pago. Esse eu tenho que estancar, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade dentro do que você está falando. Sim. A dificuldade das pessoas normalmente é isso, pisar no freio e mudar o patamar de vida, talvez? Sim. Se eu falo para você assim, ó, você tem... E eu já fiz isso na prática, tá? Eu fiz um acompanhamento com uma pessoa, pequena empresária, e aí eu fiquei 3 meses dentro da empresa dela, analisando as contas, analisando a rotina e tal. E uma das coisas que eu identifiquei era a retirada dela da empresa era muito alta.
Por quê? Eu sou empresário, mas minha irmã tá precisando de um negócio, pega o dinheiro aqui na empresa. O negócio... Acha que a fonte não seca, né? E aí eu falei para ela, olha, você me contratou para eu te dar um direcionamento. Tá. Primeiro direcionamento seu a gente precisa acabar por um momento com essas doações aqui, isso aqui tá levando uma boa grana. Segunda coisa, a gente precisa reduzir um pouco a sua retirada pessoal. E naquela ocasião ela cometeu um erro clássico, ela trabalhava no ramo de confecção, ela participou de uma feira em São Paulo, tudo que ela levou, ela vendeu tudo. Voltou com o bolso cheio de grana. Chegando aqui, o que ela fez? Ela foi lá e comprou um carro, 0 quilômetro, pegou o dela usado, deu para a irmã, que precisava do carro. E a empresa nada. Não, ela não pagou os fornecedores da matéria-prima que ela confeccionou para levar para São Paulo. Tiro no pé. Faz Tiro igual no pé. eu, ela. Ô, Wellington, pra... Resumindo, minha recomendação foi, vamos fazer uma coisa? Vamos vender seu carro zerinho, que está quitado, pagamos o fornecedor, o restante da grana, a gente compra um carro usado pela metade do preço, você vai ficar com o carro atendendo a sua empresa. Eu vi aqui que você tem um plano de consórcio pagante. Quando a gente der uma equilibrada nas contas, a gente vende esse carro usado, dá o lance aqui no consórcio e volta para o carro Ela zero. aceitou? É uma questão assim de estourando 6 meses a gente resolve isso. Não, ela não aceitou. Imaginei. É o carro, né? Falei para ela assim, com toda a gentileza, vamos acertar o que você me deve. Você queria um parecer de como resolver esse problema. Tá aqui. O problema é que às vezes a pessoa quer escutar o que quer, não... Eu vou complicar um pouco o debate. Complica. Vou apresentar 2 cenários. Um de uma fala de um dos maiores empresários do Brasil, que é o Flávio Augusto. Você falou de uma parte inicial, quando a pessoa está ali com um problema financeiro, que está numa situação complicada. Concordo plenamente que essa é a melhor saída. Mas eu vi até no seu artigo, você tratou muito bem a questão psicológica, que é o que mais afeta os problemas financeiros. Tanto na escassez, quanto para gastos exorbitantes. E o Flávio Augusto tem uma fala que ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, eu não conheço ninguém que enriqueceu economizando. Eu não conheço ninguém que enriqueceu economizando. Você enriquece quando você busca mais fontes de ganhos, ou seja, você arrisca um pouco e começa a ganhar mais. Esse não é o estágio, e ele deixa muito claro, esse não é o momento que ele está falando. É momentos diferentes. Uhum. Porque o que eu vejo? Eu vejo, faz 18 anos fazendo consultoria, eu vejo os 2 perfis. A maioria é aquele que não quer reduzir o padrão de vida, mesmo numa realidade complexa, que é o caso dessa mulher, para sair daquela situação. Esse aí é caso perdido, que é a maioria. Mas também tem de outro lado, aquele que é o freio de mão puxado. Eu vejo muita gente que ele tem potencial, ele não vai sofrer com dívida, só que ele não vai sair do lugar. Ele não vai crescer. Então eu costumo dizer o seguinte, que cada caso é um caso e a vida, assim como a vida como a empresa, ela vive de estágios. Há momentos em que você vai ter que reduzir o máximo que puder. Mas há momentos que se você continuar, e aí eu quero que no final você faça essa análise que você trabalhou fatores psicológicos. Há momentos que se você continuar com o freio de mão puxado, o seu negócio não vai. E eu entendi muito bem a fala do Flávio Augusto. Porque tem muito empresário que ele já está em outro nível e ele continua na mentalidade de escassez. Como a gente estava conversando ontem com a Amanda, não vamos citar o nome do empresário, que o próprio Flávio Augusto e o Joel J fala sobre isso. O Joel J passou por essa experiência. E ele estava lá na criação dele, na escassez na infância, ele chegou num momento no shopping em que ele e a esposa, ele tinha condição de comprar um Rolex de 30 mil reais. E ele chegou e olhou e falou assim, mas um Rolex de 30 mil? E ele tinha dinheiro para comprar 5 Rolex e não ia mudar nada na vida dele. E ele ia indo embora sem comprar o Rolex, porque ele continuava com o mesmo mindset de escassez lá de quando ele começou. E aí a esposa dele falou assim, não, você pode comprar esse relógio. Você merece. Qual que é o sentido de trabalhar e conquistar tudo que você conquistou se você não pode usufruir disso aqui? Então eu queria que você comentasse esses 2 cenários, porque eu vivo muito isso.
Tem a maioria que não quer baixar, mas tem a maioria que ele tem Pode não projetos, tem potencial, e ele abraça tudo para ele não consegue desenvolver, porque, voltando ao que eu ia falando da Amanda, o empresário que a gente estava conversando, o empresário falou para ela assim, a mesma situação do Josoto. Não, eu não levei fulano de tal no local que ele queria, porque eu achei muito caro. E quando a gente estava conversando sobre isso, que ela falou que o cara achou isso caro, é um cara que tem condição, que isso para ele não faz nem falta, não faz diferença nenhuma na vida dele, um gasto como esse. Mas o mindset dele continua o mesmo lá de quando ele estava sofrendo, né? quando ele começou. E aí, volta lá na parábola que você citou. Qual que é o sentido, então, de acumular riqueza, ir embora e não viveu, não usou nada? Então eu queria que você comentasse isso aí, que você abordou muito E às aqui. vezes nem a família sabe depois usar Porque esse dinheiro. eu vejo muitas vezes, fazendo consultoria para cliente, caras que têm projetos, que têm negócios muito bacana, que eu mostro para ele, cara, olha esse outro cara aqui que começou depois de você, mas ele tem um pouquinho de coragem, aí você olha a pessoa, ela tem um mindset de que, não, mas eu tenho medo, e se eu fizer isso aqui, e se der errado? Mas, assim, os dois lados prejudicam. Sim. Tanto quanto... Porque é o seguinte, aí tem uma fala do Roberto Justo. Empresa, ou você está crescendo, ou você está caindo. Não tem como você ficar estagnado. E é uma verdade, porque o mercado não permite isso. Uma vez que... E não é só empresário, profissional também. O Elton, a gente trabalha muito vendendo prestação de serviço, vendendo conhecimento. Se a gente parar de estudar, tem como a gente continuar no mercado? Não tem jeito. Empresa é a mesma coisa. Se eu fico no conforto, ficar estagnado no negócio que eu tenho, não, só isso aqui tá bom, amanhã eu vou estar fora. Porque as pessoas que estão entrando no mercado já estão oferecendo um serviço melhor que eu. Tudo muda. Amanhã, se esse cara não mudar a mentalidade, ele vai estar... Quantos de vocês já ouviram o cara falando assim, não, eu saí desse mercado, esse mercado não tá bom mais não dá dinheiro. Aí você vai ver e fala assim, esse mercado cresceu 30% no último ano. Olha a quantidade de gente que entrou, com mais tecnologia, com serviços diferentes, coisas disruptivas. O que aconteceu com você? Você achou que você poderia ficar no conforto. Não, eu fiz um investimento agora eu posso ficar 1 ano. No passado, você fazia um investimento, você poderia ficar 5 anos. Hoje você fez um investimento hoje, daqui 3 meses você já tem que fazer um outro. Mas senão isso você tá fora. é praticamente tudo na vida. Essa lei sua aí, aí tudo você olhar, eu queria que você comentasse essa parte que você citou muito bem no seu artigo. A inovação, né? As pessoas vão inovando e você vai ficando para trás. Desses dois perfis que a gente encontra. Fatores psicológicos, né? Fatores psicológicos. No caso, vender um carro, dar um passo atrás para depois dar um à frente, meu estado. As pessoas vão olhar para mim e falar assim, quebrou. Coitadinho. As pessoas têm uma resistência. Mas ela tem essa resistência porque ela não compreendeu ainda qual que é o próximo passo. É a visão do todo, planejamento. Não é? Por exemplo, tem um material que eu gostei demais, que é uma figura, uma imagem que ela é ilustrativa, mas eu refleti muito sobre ela. Que ele traça a vida como fases. A pessoa que fez a imagem, ela pegou ali dos 15 anos, ela projetou os 90. E aí ela fez uma linha mais ou menos parecida com aquela linha do ciclo de vida do produto em marketing. Introdução, desenvolvimento, isso. Lá em cima no topo e depois declínio. Ela usou a mesma ideia para o ciclo de vida da pessoa. DCG também, né? Que o momento da vaca leiteira, o abacaxi do seu negócio. Né? Então a gente tem que entender em que momento eu estou vivendo na vida. O primeiro momento da nossa vida em geral, a gente está num processo de construção. A gente está definindo o perfil, o estilo de vida que a gente quer ter, a formação que a gente quer ter, a casa que a gente quer morar. A gente está ali correndo atrás do básico. Em algum momento, a gente tem que concentrar o nosso esforço no que a gente chama de crescimento do patrimônio. Sair do básico. A gente tem que crescer esse patrimônio. Por quê? Em algum momento na nossa vida, lá 60 para frente, a gente vai ter que viver do patrimônio. A gente vai consumir o patrimônio que foi acumulado ao longo desses anos. Não ter essa visão do todo, ela me faz viver aqui no imediatismo o tempo todo aqui, ó. Poxa, eu tenho dinheiro, mas não usufruo porque eu tenho medo do futuro. Eu não tenho visão do futuro e gasto tudo aqui e vou ter falta aqui. Eu não tenho a visão do todo. Fato é, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Agora, as nossas escolhas vai dizer como nós vamos morrer. Chega lá. Entende? Por um lado,
Eu vou avançar e crescer investindo. Eu vivo de educação. Cara, terminei o curso, apresentei o artigo agora em abril. Já estou matriculado num outro curso. Não dá para parar. É a nossa ferramenta de trabalho. Se a gente parar de fazer curso, Se eu obsoleto. deixar de buscar o conhecimento, eu não vou avançar e ampliar. Talvez daqui 6 meses, se eu voltar aqui, com o novo curso que eu vou estar fazendo, talvez eu já traga novas informações ou talvez até uma dinâmica diferente da forma como eu estou fazendo aqui hoje. Porque eu já busquei um conhecimento com outros profissionais de outros lugares. Se aperfeiçoando. Sim, isso é investimento. Cara, eu tenho lá em casa uma coisa que eu olho para ela, mas me dá uma satisfação tão grande, mas é o bem mais inútil que eu tenho. Cara, eu tenho uma moto que já me perguntaram assim, cara, você não anda muito na sua moto? Não. Eu tenho moto, não participo de nenhum grupo de motociclistas, mas eu tenho o prazer de andar de moto. De vez em quando eu pego a moto e dou uma volta. Aí os caras falam assim para mim, mas vende isso, deixa aí. Meu prazer é olhar para ele e de vez em quando dar uma volta. Mas é aquelas motos de roqueiro? Aquelas... Não, porque tem um perfil, estilo. Você sabe participar daquele clube de motociclista? Sei, tem um cara... Que é da jaquetinha preta, barbudo? Tem que ser barrigudo. Você vai ter que fazer umas tatuagens. É por isso que eu já tava imaginando sua moto aqui. Não, eu falei, não tem tatuagem, não tem barba, não tem barriga grande. Não gosto de tomar chuva. É por isso que eu perguntei se a moto era assim. Eu ia falar, tá desproporcional, viu? Porque tá mais pra bodybuilder, né? Já recebi convite de uns caras, pô, vem pra andar no clube. Cara, mas a minha moto é esportiva, de Cê vocês é estradeira. Você daria certo pra montar um clube junto com o Faba lá. O estilo de vocês é parecido. Ó. Mais formal, mais... Né? Eu gosto de andar, mas nada que me deixe caracterizar. Aí um amigo, não, velho, vai lá com a gente, não tem nada não, os caras te aceitam com a sua moto. E, cara, daqui um dia você vai estar careca, barrigudo, barbudo e tatuado. Aí ele, que isso, rapaz, eu vou mudar. Rapaz, vai o cara hoje. Passarinho que anda com você. Careca. A barba, a tatuagem. Cheio de tatuagem. Não é isso que eu quero pra mim, não. É o ditado certinho na experiência. Passarinho que anda com você. De barrigudo da minha família já tá cheio. E o Josimar conhece. A galera lá ama uma barrigona. Tô fora. Então é isso. Eu tenho que entender que se for necessário fazer uma redução, de baixar o status em algum momento, que ele seja provisório. Dá um passo para trás para dar pra dois dar para outro frente. à frente. Mas investir sempre. Agora, tolice é eu pegar dinheiro a juro só para satisfazer o meu ego. Aí é falência. É falência. Porque assim, eu peguei dinheiro, 15% de juro, mais taxa de administração, mais isso, mais aquilo. E o Danilo que fica pegando dinheiro com a agiota? Não, aí isso é muito bom, viu, velho? Eu tô arrumando um agora que não bate. É mesmo? Porque tem uns aí que é violento. Nem mata. Eu vou arrumar um agiota evangélico. Evangélico. O Valdomiro. Esse não bate, né? Não, o que não bate nem mata, porque a gente tem que estar aí. Mas eu tava conversando esse dia com uns amigos aí, não vou citar nomes, pra polícia não ir atrás dele, né? Uns evangélicos cristãos aí, que eles estão bem cruéis, cara. Eles fazem uma pressão psicológica que eu acho que é pior do que colocar uma arma. Eu, particularmente, adotei a seguinte forma, gente. Eu não entrei no mundo da J. Todo mundo fala assim, mas você tem algum dinheiro? Bom, depende da forma como você vê. Eu tenho patrimônio, né? Mas e dinheiro? Não, dinheiro não tem não, porque o dinheiro está aplicado. Aí eles falam assim, é mesmo? Você não tem um para me emprestar não? Cara, deixa eu te falar, vou te dar o telefone daqui da minha gerente lá do banco, bate um papo com ela. Vou perder o amigo, gente? Não posso. Né? Então, eu penso assim, eu dou esses passos. Entre o carro do meu sonho e o carro que atende à minha necessidade, eu vou, dependendo da situação que eu estou vivendo, eu vou andar no da minha necessidade. O sonho, de vez em quando, tem que ser segurado. O sonho, eu seguro ele aqui um pouquinho para pegar ele lá na frente. Porque ele tem um custo. Né? Aí, entra de novo na versão bíblica, há tempo para tudo. Há tempo para todas nisso, as coisas. Se você colocar Entendeu? efetivo na sua vida, as coisas tendem a dar mais certo. E se eu lá com 18 anos tivesse a moto que eu tenho hoje, eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Tudo vem no tempo certo, né? Mas esse é um problema de raiz. Você entende que, por exemplo, lá quando a criança é pequenininho, voltando ao assunto do começo, eu quero, o pai e a mãe tem que falar, você quer, mas agora é isso. Então, assim, cresce com essa mentalidade de eu quero e vou dar.
E aí, lá no futuro, Tem a que gente tem, esperar. infelizmente, adultos que não sabem esperar. e não Processo de sabem... educação. Meu filho, praticamente todos os meses, ele é apaixonado por Hot Wheels. Eu tenho coleção de Hot Wheels e ele tem a dele. Cada um tem a sua coleção. Rapaz, mas eu gostei desse chazinho. Estilos Igualzinho, diferentes tá de vendo? carrinho, Te porque eu gosto falei. dos Dá um clássicos. pouquinho, Amanda. E ele é criança, ele gosta daqueles de bichinho, de não sei o quê. Sim. Mas um processo de educação. Eu já chego com meu filho, ele fala, papai, e aí? Posso comprar um carrinho da Hot Wheels? A gente entra na loja. Meu filho, papai vai comprar um carrinho. E deixo ele escolher. Papai, ele chega com 3, 4. Papai, eu gostei desse. Meu filho, a gente tem dinheiro para um carrinho. Desses aqui que você filtrou, você vai ter que escolher um. Poxa, mas você é mal? Só um? Ele tem que entender que tudo tem limite. Exato. Mas eu acho que quando a pessoa vira assim, igual ele virou um economista, assim, sabe? Pessoa assim, eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que tudo que você vai fazer, sério, eu tô só perguntando. Eu acho que tudo que você vai fazer vem na sua cabeça, 10%, 30% vem aquele gráfico assim também subindo, ou é natural. Muito analítico, né, Danilo? Porque, tipo assim, né? A gente olha assim, sabe assim, eu acho que Assusta? assusta, Mas porque... normalmente, Mas é o que Normalmente falta. é assim, é igual quem na... estuda essa área do Wellington, ele... porque tudo é perfil. Eu tive um sócio da área financeira como ele, especialista só em finanças. É um cara muito mais razão do que emoção. A emoção dele, se for colocar aqui num gráfico de avaliação, a emoção dele aqui é nota 2 e a razão é nota 9. Então, assim, na maioria das vezes, o Wellington até que não é muito assim, não, mas eu tive um sócio que era mais ou menos isso. O Wellington, acho que ele já daria mais ali um 8-5 para ele. Mas a maioria não, a maioria o cara é muito razão. Esse sócio meu, ele era tão, e ele tinha muita grana, ele era tão racional a esse ponto. Uma vez a gente estava deixa eu fazer uma consultoria no interior e parou para comer o espetinho, a gente sentou na mesa e ele começou a fazer cálculo do espetinho e falou, cara, essa mulher aqui tem uma margem muito boa, só não cresce porque não sabe conduzir o negócio, porque aqui, ó, dá pra ela ganhar isso, ganhar aquilo. Eu falei, A mente cara, fui desse É modelo. É por isso que eu queria Por saber, exemplo, porque eu lembrei daquela série do médico, né, que tem autismo lá, o Bom Doutor, né, que ele olha pros trencinhos, as coisas começam a fluir na frente dele. Aí eu ouvi ele Dr. falando... House? Não, é o Não, eu Bom gosto Doutor. da série, Agora. ele olha pro Ele paciente, tem aí autismo. parece... sabe o Homem de Ferro que projeta as Sei pernas? qual que é. Good God. Aham, É aham. o trem assim. Eu sei qual que é. Aí eu olhei pra ele, eu vi ele falando assim, parece que ele imagina, eu pensei, a cabeça dele deve fazer igual aquele cara, né? Parece uns Advogado gráficos e extraordinário tudo, também é nessa sabe? linha. Nessa linha, Nessa sim, linha. sim. aham. Aí, tipo assim, quando ele vai Ó. ligar o ar do carro, ele deve pensar, ó, que pá, o motor já passa na A cabeça. cabeça já vai fazendo demais. as vai pontinhas. gastar isso, liga, É tipo Mas, assim, não é? Funciona cara, dessa funciona. forma, A eu gente acho. tem que ter um cuidado para não ficar 100% razão. Mas não dá pra gente não viver. Por exemplo, eu estou organizando agora uma família uma viagem em família agora em julho e tal. 2 perfis totalmente diferentes. Tem um casal que está indo com a gente e eu. Aí, assim, janeiro. Aí eu já fiz a minha pesquisa. Pá, precisamos hospedar em tal lugar, assim, 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 assim. Já entrei no site e tal, já fiz as reservas e tal. Já paguei hospedagem. Você vai chegar com a viagem já Beleza. redonda. Aí, segundo passo, eu preciso trocar o carro ou alugar o carro. Aí eu fui fazer umas contas e tal, eu falei, cara, já dá para trocar o carro. Puf, troquei o carro. Sempre Já parece... resolvi o BO do carro. Já fiz toda a revisão do carro, assim, já programei as revisões do carro, enfim. Falta a última revisão, que essa vai ser feita 20 dias antes da viagem, que é aquela de funcionamento e tal. Resolvido. Passeios. Ah, vamos discutindo aqui, já fomos discutindo, ó, a gente quer visitar isso, visitar aquilo e tal, tal, tal. Cara, eu só falta fechar o último passeio, não é nem dependendo de mim, porque a empresa que opera naquela região, que a gente vai fazer um passeio de trem, só que o passeio de trem é 4 horas, e a gente precisa voltar da cidade. E aí eu tô esperando, dia a dia, tá liberando as passagens de compra, das passagens de volta, porque já chegou no dia 8 de julho, e a gente precisa pro dia 22 de julho. Assim que chegar no dia 22, que a empresa liberar a passagem, cartão já pago, comprei e resolvi. Ou seja, já saio daqui com tudo pago. Tudo redondinho, tudo certinho. É como se ele tivesse um aham. passo à frente. Esse de casal tudo, que né? tá indo com a claro. gente, eu pego, Facilita. mando para eles, ó, o link. Faz o link aqui, faz isso aqui. Cara, aí esses dias eles dizem, mas vai ter um evento que a gente vai participar, mas eu fui entrar lá no link que você mandou,
A inscrição já tá 300 e não sei quanto. Que deixou pra última Mas- hora. Poxa, mas você pagou quanto? Eu falei, eu paguei tanto, mas naquele dia que eu te falei, eu comprei no primeiro lote. Você tá A comprando no segundo lote. desorganização. E se você esperar acabar o mês de maio, você vai comprar no terceiro lote. O valor triplica. Então, assim, a gente Então vive passa à aqui, mas eu vou fazer algo lá na frente, a mente já começa a trabalhar. O que eu tenho? Eu vou fazer no checklist do planejamento, o que eu tenho que ver primeiro. Ou seja, eu tenho uma estimativa que, para mim, uma viagem que a gente vai fazer com o mesmo número de pessoas da outra família, eu devo gastar em torno de 70% a menos do que eles vão gastar. Mas você teve uma fala que encaixa nisso aí, que eu até fiquei curiosa agora, vou te perguntar. Ele falou o seguinte, ontem você falou assim, uma pessoa que, às vezes, a ignorância, às vezes, torna a pessoa mais feliz, em certo sentido, e aí eu vou entrar nisso aí. Por que acontece? Você concorda comigo que a pessoa, por exemplo, que age pela emoção, a pessoa que é um pouco ignorante, às vezes ela não vê esse cenário todo que você tá ali fazendo as suas continhas, para você vai dar melhor. Claro, você vai ser mais bem-sucedido, você vai conseguir economizar. Mas aquela pessoa que às vezes é totalmente ou ignorante ou muito emotiva, emocional e faz tudo muito no oba-oba, digamos assim, na cabeça dela, isso, claro que financeiramente a gente sabe que isso é prejudicial, óbvio. Mas ela não consegue enxergar com seus olhos, não vê. E você explicar pra ela, às vezes, dependendo da pessoa, ela não entende. Ela tem uma dificuldade pra entender que as coisas têm que ser calculadas, que as coisas têm que ser perfeitas, que as coisas têm que... Perfeito não existe, mas pelo menos tentar chegar lá. É por isso que o meu próximo curso chama-se Neurociência em Finanças. O Fábio é igual você. Porque a gente tem que acessar essa pessoa. Não é isso? O Fábio é igual você. O Fábio viaja muito. Fábio, você é mais razão ou mais emoção? O Fábio é mais emoção. Quando ele chega, tem dívidas a pagar até a próxima viagem, né? Pelo que ele me falou ali, 80% do mindset dele é conforto para os filhos. Ele é bem emoção. Então, eu também busco isso. Por exemplo, nesse passeio, vou abrir aqui, né? Eu estou realizando uma coisa que, assim, meu filho gosta de carrinho da Hot Wheels, eu gosto de carrinho da Hot Wheels. O aniversário do meu filho agora, no mês passado, foi Hot Wheels. Ele pediu um macacão de piloto daquela série Hot Wheels lá da Netflix. Ganhou o macacão e tal. Um dos passeios é Beto Carreiro para assistir o show da Hot Wheels. Para ele. Aí eu entrei, conversando com alguns colegas, eles falaram assim para mim, cara, julho, Beto Carreiro, é lotado. Aí eu já entrei no site, fiz contato com o pessoal do Beto Carreiro, pelo Televendas, conversei. A moça me falou o seguinte, seu Hélio, pode ser que o senhor chegue lá na hora do show e esteja lotado. Aí tem uma opçãozinha aqui do senhor comprar um passaporte, que o senhor garante lá no camarote VIP, para o senhor assistir a apresentação. Vale Você a pena, pagou isso aqui, benefício. o lugar é seu, ninguém vai se andar. Então, tipo assim, eu sou emoção, mas eu não posso correr o risco de sair de Goiânia, chegar em Santa Catarina para assistir o show E não e não ter o lugar para sentar. E acontece. Danilo, você é mais emoção ou mais razão? Eu sou emoção total. Vamos chegar lá e Tudo ver que o eu vejo, eu acontece. falo, dá certo, vamos, isso é meu sonho, vamos, e pronto, vamos pra cima. Vamos ver onde vai dar. Vai ver o trem perneou pra tudo quanto é lado. Aí é Mas hora que fica doido. uma curiosidade, você tem filho, né? Tem 2. Com os filhos, como é que você é? Você é mais igual o Hélio ou você é mais emoção? Ou em vez em quando, moço, depende, aí tudo varia, né? Porque o meu mais novo me deixa muito chocado, né? Às vezes, quando ele pede um trem, vai, vamos lá, tá, e vai, depois eu resolvo. Aí o tal do depois resolve. E a emoção atrapalha muita gente, que deixa a pessoa descontrolada, porque se o cara não a emoção é igual fala assim, nossa, eu tenho um sonho, eu quero aquilo. Mesmo às vezes você não tendo o dinheiro completo para isso, você fala, não, vou dar um jeito, eu vou financiar, eu vou passar o cartão, e acaba onde você se estrepa todinho. Eu acho que tem que controlar, né, a questão da emoção. Tem. Da razão. parte Você, da Amanda, razão. mais razão ou mais emoção? Eu fui já muito emoção. Aí depois que eu abri minha empresa e a minha sócia é emoção, eu sou totalmente razão. Isso, a E sócia assistir esse filhos? episódio, ela vai brigar com você. Vai brigar mais, ela sabe, eu falo pra ela. E depois de filhos, o meu primeiro filho era aquele que ele ganhou tudo foi comprado, vamos dizer, na melhor loja, o preço mais caro. E sabe o que eu percebi? É uma coisa depois que me tornei educadora também, com diretora escolar. A criança não vai lembrar daqui a pouco do que você deu pra ela, do preço do que você deu, da qualidade. Às vezes você brinca com ela com uma caixa de papelão e ela tá a pessoa mais feliz do mundo. Então eu coloco muito na balança. Hoje em dia,
para eu dar um presente caro ou para eu fazer alguma coisa fora da razão, é raríssimo. E eles são felizes. Então, assim... Wellington, e outra última pergunta para você hoje? Vou falar daqui a pouco. Vou deixar para o final. O Fábio me colocou na parede, vou deixar para o final. Eu vejo que as pessoas têm muitos problemas familiares em razão do desequilíbrio financeiro. Eu queria que você arrematasse o final do podcast com isso aí, porque eu vejo casais se separarem, eu vejo o pai e a mãe entrando na decisão de relacionamento dos filhos por conta do fator financeiro, ver que o namorado não tem nenhuma projeção e vice-versa. Eu queria que você falasse sobre esse assunto, dessa importância, tanto lá na base, como se você não teve a oportunidade na base, o que fazer agora para você restaurar isso, tanto para o cara que está aí pensando em namorar e casar, ou aquele que está quase perdendo o casamento e não sabe que é esse motivo. Nós falamos de Bíblia aqui hoje, eu vou citar um exemplo, eu acho que é assim, quando Deus pensou homem e mulher, aí ele falou assim, os dois se tornarão um só, não é isso? Uhum. Aí tem lá uma junção física que se torna um. E nas finanças, os dois têm que ser um. Viu aí, Danilo? Não pode deixar sua mulher gastar tudo, não. Aí dinheiro, eu vou falar um negócio Mas pra eu vocês. que dá. O contrário, porque eu tô percebendo o Esse contrário. assunto, ele daria um podcast e talvez seja pouco para esse assunto. Porque o que acontece? Muita gente se separa porque eles têm uma vida em comum, mas sobre finanças é separado. Meu carro, seu carro. Não dá certo. Minha conta, sua conta. Eu comprei isso, eu comprei aquilo. O dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Ouvi fala de uma pessoa que teve uma situação complicada com o marido e virou para o marido e falou assim, eu não dependo de você para comprar nada para mim. Essa configuração, ela coloca um dos dois como o ser superior e o outro ser totalmente submisso na relação. Talvez aquele que tem menos dinheiro, ele se sujeita, ele se acomoda nessa condição de submisso. Provavelmente ele pode viver uma vida frustrada, mas ao mesmo instante confortável porque ganha tudo. Entende? É uma visão bem diferente. Bom, o outro manda em mim, não vivo a vida que eu queria, mas também não, ele me dá tudo que eu quero. Se acomoda. Se acomoda, mas não é 100% Comodismo não feliz. é saudável. Não é saudável. Processo. O ideal seria o casal ter um orçamento doméstico e ter a renda do casal. Chegar nesse ponto, eu diria para vocês que eu sou casado. Uma das primeiras falas que eu tive com minha esposa, quando era namorada, um dia ela chegou e falou assim, você me empresta um dinheiro? Se ela estiver me ouvindo, no dia que ela ouvir isso, ela vai... É a briga, hein? Não, mas ela já está acostumada. Passou muito Aí tempo. eu falei para ela assim, olha, naquele dia que ela me pediu dinheiro, eu não disse nem que sim, nem que não, e fui embora. No outro dia que eu encontrei, nós namoramos bastante, eu falei, pode ser o último dia. Ao final, quando eu estava indo embora, ela, e aí, você vai me emprestar o dinheiro? Eu falei, não vou te emprestar o dinheiro. Eu trouxe para você aqui um modelo de uma planilha que você precisa se organizar financeiramente. Você trabalha em 2 empregos, mora com a sua mãe, não gasta nada dentro das casas da sua mãe e não tem dinheiro? Eu corri um risco. E muito. Por quê? Mas você fez o Ou ele certo. acertou. Ou assim. Você Ó, fez o olha certo. só, eu acho que ele O acertou. pensamento era, se ela terminar comigo, eu fiquei livre de um problema. Exatamente. Se ela mudar o comportamento, nós vamos ter uma vida feliz e tranquila. Ali você fez até um teste sem querer. Eu acho que você colocou um ponto de inflexão aí. Exatamente. Ali era, né? Continua ou para? Ou não. Ou para, porque Ele arriscou tudo de primeiro. né? Ele falou, tô nem indo, tô fazendo Não é que ele ou vai ou racha. Pra minha surpresa, 3 meses depois, ela virou pra mim e falou assim, você tá indo no centro de Goiânia? Eu falei, vou. Tem como você depositar um dinheiro lá na minha conta, na poupança? Eu falei, hã? Pra quem não tinha, já tava tendo um dinheirinho sobrando. Né?
Quando nós nos casamos, a gente tem que ir devagar. O primeiro passo que a gente fez foi, ela tinha a conta dela, eu tinha a minha conta, ela tinha a planilha dela, eu tinha a minha planilha. Todas as vezes que a gente ia decidir na compra de um móvel, algum eletrônico que fosse parcelado, a gente sentava e falava assim, olha, a gente vai comprar isso aqui, é a prestação. Como é que a gente vai distribuir aqui? Você pode pagar quanto e eu pago quanto. Então, durante um tempo, a gente caminhou com planilhas Divididas. separadas, mas tomando as decisões em conjunto. Ou seja, eu posso pagar tanto, então já põe na sua planilha aí que eu vou pôr o restante na minha de cá. Equilibrando ali a divisão, né? Até meio que proporcional, que em algum momento eu ganhei mais que ela, em outro momento ela ganhou mais que eu. Isso é bem variável. Mas já tem um tempo que a gente conseguiu unificar as duas planilhas. Claro que dentro de cada planilha, por exemplo, tem lá o nome dela e tem um valor que é destinado a ela, que ela faz o que ela quiser com aquele dinheiro. Eu não quero nem saber o que ela faz com aquele dinheiro, mas está dentro da planilha. A gente estabeleceu um sistema meio que por cota. A gente tem ali meio que um estudo da cota do que a gente gasta de combustível por mês. A gente tem ali uma cota aproximadamente de quanto a gente já tem uma média, de quanto a gente gasta com supermercado. Isso tudo em planilha? Você tem? Planilhado, assim, tudo... planilhadinho. Então, mas isso fica automático. Uhum. Vira um então, hábito. Vira um hábito de você... Tirar um dia para poder organizar. Tira ali, lança tudo bonitinho, faz as compras no cartão de crédito, a linha, lança tudo bonitinho. Mas a gente já tem, por exemplo, uma média do que a gente gasta mês com restaurante, mês com supermercado, combustível, a gente já tem uma média. Aí, qual que é o grande segredo? Cara, eu tenho uma cota X de combustível mês. Início do mês, a gente dá uma seguradinha para não chegar no fim do mês e falar assim, não posso ir em lugar nenhum porque eu não tenho combustível. Nossa, eu amei a sua dica, vou passar para algumas amigas. Isso é... Entendeu? Isso funciona, Danilo, porque... Eu faço isso para um cliente, demorou muito o processo de aceitação. Não vou nem falar o tempo, que é vergonhoso para eles. Demorou muito. Mas esse mês que passou, quando a gente foi fazer o fechamento, foi a primeira vez que eles exercitaram isso. E eu fiz questão de projetar numa TV grande como essa aqui, porque eles são muito competitivos, são sócios, muito competitivos entre si. E aí o que eu fiz? Separei o cartão de crédito de um, cartão de crédito do outro. Esse foi o primeiro passo, tá? O cenário perfeito é o do Elton. Mas como eu sabia que se eu chegasse já com essa proposta ia dar briga, eu vou passo a passo. Eu falei assim, vamos separar os cartões, vamos deixar um cartão para a empresa, um cartão para um, outro cartão para outro. Nós vamos separar. O que for despesa da casa, vai para um lugar que é dos dois. O que for despesa pessoal de um e do outro, a gente separa. Cara, foi perfeito. A hora que eu fiz a apresentação, aí começava de um. Aí ele, não, mas aquilo ali, não, mas... Aí o outro, não, você vai ver mês que vem, Josmar. Mês que vem eu vou tirar isso aqui, não tá justo, não. Aí o outro também. Aí eu falei, tá vendo? Eu gerei uma competição saudável entre vocês, para daqui a pouco vocês vão entender que o mais interessante é ter um orçamento único, como o Elton disse. Mas quando você fez a pergunta, pensando assim, nossa, isso é difícil? Não, é possível. Claro. É um processo. É um processo. Tudo que você vai fazer de novo te tira da zona de conforto. Por exemplo, você toma uma cerveja, não toma? Muita. Ele não toma. Se ele for começar a construir o hábito de tomar cerveja, ele vai ter que mudar todo o comportamento. Você não, você já tem o hábito certinho. Nos dias e horários que o seu cérebro te aciona daquele prazer, você vai lá e faz. Você dá pra você fazer o mesmo, que você não nasceu bebendo. Você começou com esse hábito, não foi? Foi. E foi aprimorando, e hoje você faz isso naturalmente. O Elton faz isso naturalmente. É como tomar uma cerveja. Você começou, gostou, não viciou? Ele não consegue ficar sem. Ele não consegue ficar sem, porque ele se adaptou ao planejamento. Eu também gosto do planejamento. Respondendo a pergunta do Fábio antes de passar para você, eu já fui um tempo que eu fui muita emoção. E eu venho lutando muito, que é um defeito meu. Hoje eu diria que eu ainda estou 6-4 entre emoção e razão. Ainda estou querendo pelo menos empatar 5-5. E eu vou falar uma coisa pra você, hoje eu vou sair daqui mudado. Que bom! Sério, vou começar a pensar nisso aí direitinho. Fazer sua tabelinha. Sério, cara, eu achei muito interessante. Seu planejamento. Assim, eu nunca tive assim, um contato tão... Eu acompanho muitos vídeos do Josimar. Moço do céu, olha assim tudo, mas às vezes a gente olha assim e fala assim, acho que eu não dou conta de fazer dessa forma não, tudo.
Porque eu sou muito emotivo nessa questão. Eu sou muito. Moça, eu sou doido, eu sou descontrolado. Eu vou ali, põe ali o que não é necessário, eu compro o que não é, eu falo, não, toma, eu gosto muito de agradar as pessoas, mas vou começar a ficar assim, ó. Agora eu vou sair outro O daqui. tempo nós já está estourado. Pra gente finalizar, nós vamos fechar o podcast com mais uma pergunta de cada um de vocês. Vamos começar com você. Pergunta bem curtinha pro Edson pra gente finalizar e depois em seguida. Na você verdade, já eu não faz. vou fazer uma pergunta. Eu quero até. O que eu achei muito interessante na sua fala. E eu vou passar pra frente, porque o que acontece? Você falou pra mim que você e sua esposa, ela tem um valor lá X que você não quer nem saber o que ela faz. E eu percebo que isso falta muito nessa negociação. Eu tenho amigas, a maioria são casadas, e a reclamação É delas amiga quando... mesmo ou é você? Não sou casada. É amiga. Na hora de fazer esse planejamento, qual que é a maior reclamação da mulherada? Eu não tenho, porque aí a gente unificou a tabela, unificou lá os gastos. E aí, poxa, meu marido gasta muito menos que eu. Eu tenho cabelo, eu tenho cílios, eu tenho isso. A mulherada que gosta de cílios, que gosta de cabelo, harmonização facial. E aí elas ficam se sentindo prejudicadas porque tá pagando ali igual para igual. Então eu achei interessante essa dica sua, que ela tem um valorzinho lá, claro que tem que ser combinado, mas para ela, você não quer saber com que ela gasta. Isso é muito importante, porque às vezes eles até unificam a tabela, colocam ali os gastos tudo juntinho, mas a mulherada perde essa... Não, mas o interessante é que Eu achei interessante. eu acho que o isso. Elton não falou isso, ele deve falar agora, é que ele não quer saber o que ela gasta, mas ele já mudou o mindset dela para ter uma meta, um teto de Não, gasto claro, baseado claro. na renda. Então Mas ele não é isso que precisa é saber bacana. se ela tá gastando com creme, se ela tá gastando com batom, não precisa saber. Mas a maioria, eu falo porque assim, eu escuto lá de cá, das mulheres. A reclamação é, não, a gente unificou e agora eu fico sem nada e ele Não quer que posso seja gastar. o mesmo. Exato, é o mesmo valor. E dá briga e fins de casamento, viu? Acho que a gente tem que estabelecer um teto. E assim, tem muita gente que fala assim, poxa, mas a mulher arruma cabelo, faz isso, faz aquilo. Tá, ela tem o gasto dela lá da retirada dela. Por outro lado, eu tenho uma moto guardada na minha garagem que compensa. Pô, ela gasta com isso, eu gasto com a moto. Você tem uma moto parada Que lá fique e... legal pra todos. Não, mas o bom é, por Exatamente. exemplo, como ele sabe que tem um equilíbrio. dinheiro É a guardado ali conversa, X, né? É. entendeu? Aquilo ali já fica ali na cabeça dele. Olha, tem tanto ali. Porque se caso um dia ela dá uma rata e falar assim, ó, o dinheiro X ali, pá. A gente Então, não ele entrou já... A gente não entrou no assunto de Ele reserva já tá em estratégica ou 2050. reserva de emergência, mas é outro fator bastante importante, Então, que é o que ele tá falando. Ele já tá lá na frente. Então, o que eu pensei foi assim, pô, lá tem um valor X. Então, eu não preciso saber o que ela tá gastando, mas só de acabar de estar encurtando, eu já sei mais ou menos que ela já tá com um gasto grande. Ô, vou sair daqui bom demais. Mas pode arrematar o Elton com esse exemplo aí, que ele é muito importante. Então, a gente tem essa ideia. Então, a gente tem a despesa, porque a despesa da casa ela vai sendo estruturada por blocos. Casa, então eu tenho IPTU, água, energia, internet, tal. Vem outro bloco, higiene pessoal, supermercado, restaurante. É um outro bloco de conta. Aí vamos lá para um outro bloco, transporte. Aí vem IPVA, manutenção, seguro, parará. É um outro bloco. Aí vem os eventuais. Aí, por exemplo, saúde. A gente tem lá plano de saúde, academia, hidroginástica, não sei o quê. Tá tudo lá. Essas despesas, a variação delas é muito pequena. Elas vão mantendo ali uma média. Aí entra o pessoal. Ela tem a cota dela e eu tenho a É minha. interessante que os dois têm Cada um isso. tem a sua cota ali que pode gastar com o que quiser durante o mês. Desde que a gente respeite O limite, né? o limite. O seu limite de gasto devido esse mês. Recebeu mais? A gente pode aumentar a cotazinha lá um pouquinho ou reduzir conforme a projeção Sim. do orçamento. Mas esse é seu, você gasta com o que quiser. Última pergunta. O que você acha, por exemplo, dessa cultura do sextou? Eu trabalhei essa semana, eu mereço esse final de semana, eu mereço sair, eu mereço me divertir, eu mereço gastar. Porque o brasileiro tem muito essa questão, né? Eu mereço no final de semana, o tal do sextou, para esse jovem também de hoje, né? Acaba... O que você acha disso em questão financeira? Sextou, eu acho muito bom, desde que você tenha um recurso para pagar o sextou. Equilíbrio, né? Se não tiver recurso, meu amigo, fica em casa vendo novela. Simples assim. Gente, divertir é essencial. A gente tem que ter uma reserva para diversão. Teve 2 feriados agora prolongados, certo? 2. Aí, pessoal, e aí, Beto, você viajou? Não. Você ficou em casa? Fiquei. E daí? Mas eu tenho um projeto maior. Eu não vou queimar
energia, dinheiro, esforço. Uma viagem de 2 dias, 3, se eu estou Que vai projetando uma agora prejudicar em julho, outra. de 15. É. Usar a inteligência. Então, a questão por exemplo, do final de semana, né? Tem gente que, por exemplo, ele fala assim, eu não viajo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Porque todo final de semana desanda. Então, ele não programa uma... Cara, eu tô ficando bom Tudo mesmo. é objetivo. Cara, se o seu objetivo de vida é toda sexta-feira tomar cerveja, guarda o dinheiro pra cerveja da sexta-feira e não reclama porque não viaja. A vida é feita de escolhas. Então, Eu às vezes, escolho. o cara, por exemplo, ele gasta aí no final de semana, às vezes ele podia projetar uma viagem de 30 dias, entendeu? Com o dinheiro que ele gastou o ano todo, ele podia fazer uma viagem espetacular também, né? Entendeu? Então, eu como professor, minha esposa é professora também, nossas férias é julho. Então, a nossa viagem de férias é julho. O feriado, mas você ficou 24 horas dentro de casa no feriado? Não. Tem um parente da minha esposa que tem uma chácara próxima. Fomos pra roça. Lá na roça não tem lugar de passar cartão de crédito. Fomos lá, batemos papo com o pessoal, passamos uma tarde maravilhosa. Um almocinho bom. Divertimos, tocamos lá e tal. De noitinha fomos pra casa. Passeamos, só mudamos o passeio. Né? É tudo uma questão de escolhas, como você disse, eu Exatamente. escolhi fazer isso. Galera, muito obrigado. Chegamos ao final, estouramos o tempo ali. O Fábio tá ali agoniado, quase mandando nós embora. Amanda, brigadão por Obrigada ter a aceitado você. esse convite, contribuir muito. Só a história da água que eu não sei se... Ele Como já que se a tornou gente- adepto ao Fala- chá, ó, Ó, já tá outra tomando coisa. chá. Mas eu te trouxe É. pra minha religião. Outra coisa, o que o Danilo estava falando antes, eu vou pegar o exemplo do chá, tudo é hábito. Ela falou tanto do chá, da importância do chá, que ela trouxe o chá, pagou a promessa. Olha o poder do hábito. Eu me permiti, comecei a tomar chá. Eu nunca tinha nem experimentado tomar um chá gelado. Confesso que não tá bom, que não tá gelado. Hoje eu já tomei, acho que uns 4 copos desse aqui durante o podcast. Então tudo é força de se permitir e força do hábito. Muito obrigado, Danilo, por ter aceitado o convite, principalmente de última hora. Você virá mais vezes aqui, é um cara que contribui muito para nossa cultura, porque a gente não vive só de trabalho, ele é o cara que traz a descontração pra gente. Depois sigam as redes sociais, vou deixar disponível a rede social de todo mundo aqui. Pra gente finalizar, uma frase simples, educacional, no âmbito financeiro, para quem está nos assistindo, pode olhar para aquela câmera ali. Eu acredito que a educação financeira permite possibilidades e transforma vidas. Show, show, show. Muito obrigado quem ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo episódio.